Ai, ai, ai. O primeiro no topo do pódio nos esportes. O primeiro no topo do pódio das baladas. O primeiro no topo do pódio. Em nome de Jesus. Charles Garbin. É sobre ele que o Pada vai falar. Será que o Pada consegue separar um pouco o holofote, deixar de lado e você mesmo entrar em cena? Amém? Esperamos que sim, né? Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Ah, Prazer estar aqui. eu tô faceira porque tudo tem o seu tempo. Em outro momento, o Pada estava lá dizendo: Vanice, ó, você saiu da TV, vem aqui, senta. Isso. Imagina que honrada eu estava com o convite daquele de ser entrevistada pelo Pada. Mas aí, por motivo de força maior, eu tinha uma viagem para o Viagem para exterior, Paris, que sonho. para a Europa. Olha aqui. Te convidei, então, agora para vir, sentar e Amém. ser entrevistado por mim Que e legal. trouxe um tercinho Olha. lá do Vaticano para você. Olha. Você é gente, que católico, legal. não é católico? Católico, praticante, há mais de 50 anos. Desde que eu nasci, fui batizado, graças a Deus. Nossa, que lindo, obrigado, que Deus abençoe. Ah, amém, Bem ó. em dobro. Tá Amém, aí, eu tava amém. lembrando de lá. Nossa, que Putz, legal. ó, eu tô aqui, Vou mas colocar deixei de ir junto com a no minha Pada. Bíblia. Vou deixar lá com a minha Bíblia. Eu Vou colocar- perguntei se o Pada é Vocês católico podem porque abrir ele aqui? acaba de voltar da montanha. E a Também, montanha é um também, movimento também. Olha que lindo. de um grupo Cara, evangélico. que lindo. Ele é um legendário agora também. Que lindo, olha. Eu vou fazer com ele aqui, ó. Aí! E Deus não tem religião. Não tem né? religião. Olha aqui, olha que lindo. Obrigado, Vanessa. É Senti muito lindo mesmo e Parabéns, bem abençoado. Obrigado. Bem, Vai, bem vai abençoar abençoado. essa entrevista. Isso Amém. aí. Que o Amém. Espírito Santo nos ilumine para que a gente consiga contagiar pessoas que, de alguma maneira, lembrem de vários flagras teus Amém. na vida noturna. Enfim, lá atrás, você que estava trabalhando. Isso. Enquanto se Aquilo divertindo. era o batente É. teu. Você 35 anos. Você tá com 54 É. e já podia ser vovô. Já vou fazer 55 anos ano que vem, né? Comecei cedo a trabalhar, com 17 para 18 anos, com eventos, aqui no Country Club. No Cascavel Country Club como ala jovem, tinha ala jovem, era presidente da ala jovem. Aí, né, eu acho que nem era o Elias Klein, não sei quem que era o presidente, agora não vou lembrar, porque é tanta gente, Beck Lima, não sei. E falei, vou fazer um evento, fazer uma festa, e ali começou. E paramos em 2020. Né? Você se sente velho? Não, graças a Deus não. Mas eu quero ficar muito velho, bastante velho. Minha mãe falava assim, eu quero ficar bem velho. Por quê, mãe? Porque se eu ficar bem velho, eu não vou morrer. Tadinha faleceu faz 10 anos, né? 11 anos, mas faz parte, né? A única coisa certa na vida da gente é a morte. Entendeu? Eu quero ter o privilégio também da velhice. Eu também. Né? Que é um privilégio. Filhos já tenho. 3? 3 filhos. Minha filha. Tem gente que se surpreende, fala assim, como 3? Não, ele tem o Gael, tem a Laurinha. A Gael fez 5 agora, a Laura tem 8, vai fazer 9, e a Marina, que lá do começo, que tem 26 anos hoje, 99. Faz tempo. A Marina hoje está casada? Não, ela é solteira, formada em arquitetura, exerce, trabalha no Skin, faz seus projetos e mora com meu pai. Minha mãe faleceu, ela cuida praticamente, mora junto com os dois se cuidam, né? Mora com o pai e avô, que é o pai dela, tá junto lá. É uma troca equilibrada. Isso, graças a Deus tá bem encaminhado. Agora tem que encaminhar outros 2, né? Mas esses aí são bem encaminhados porque a mãe cuida muito bem. A mãe dos 2 você conheceu como? Na balada? Não, pior que não foi. Assim, minha mãe, como eu falei você, faleceu de câncer em 2014. Faz 11 anos isso. 12 anos. Então, lá por 2012, 2013, Unimed tem que liberar muitas guias e tal, para muitos exames e tal. E eu fui lá na Unimed e acabei conhecendo minha esposa lá, que ela era do financeiro da Unimed. Você tem que ir lá tratar com o financeiro, entendeu? E conheci ela lá. Nos conhecemos, nos cruzamos à noite e tal. Eu era dono da UDS aqui, lembra da UDS Bar? Nós tínhamos a UDS, eu tocava a UDS, era sócio junto com os meninos, eu entrei trabalhando, eu acabei virando sócio, uma loucura, noite. E acabamos virando amigos, assim, conhecidos, e tal. Foi indo, e como eu falava com ela todo dia, tinha que liberar, toda semana. Minha mãe ficou ruim, foi internada no São Lucas, ela passou uma semana na UTI. Você fragilizado de alguma maneira também no isso movimento mesmo. E daí ela começou delicado. a cuidar de mim, sem eu perceber. E foi assim que a gente conheceu, uma amizade, foi tomando forma, acabamos conhecendo melhor,
começamos a namorar e ficamos estamos juntos desde aquela época. Desde que minha mãe faleceu, 2014, 2015, 2017 a gente casou. Veio a Laurinha, e daí veio meu filho, e estamos juntos até hoje. A gente casou, tudo certinho, graças a Deus, e estamos aí. Mas graças a Deus, eu falo assim que ela é uma bênção, é um anjo que vem para cuidar. Já vou falar mais sobre ela, você vai, né? Eu só estou aqui para dar as deixas, para criar gatilhos, para a gente lembrar de tanta coisa que viram, é uma explosão de sentimentos, Isso. Ela casou com um campeão mundial de taekwondo? Como assim? Não, na época, antes disso, né? Eu sempre fui praticar esporte, joguei futebol de salão, joguei basquete muitos anos também, pelo Alfa, ganhava meia bolsa no colégio, pelo auxiliador, fui para o Alfa, ano do esporte, em 1987, 88. Aí fui para a seleção daqui de Cascavel, fomos vice-campeão juvenil paranaense, com toda essa galera que joga os Jogos Abertos, jogamos os Jogos Abertos, tudo. Aí você chega no ápice, você chega até, falar, agora o que eu vou fazer? Vou fazer taekwondo. Eu comecei a lutar taekwondo, ganhei todos os títulos imagináveis no Brasil, fora do Brasil, Pan-Americano, tudo a gente ganhou. Daí falei, vamos para o Mundial. E a sorte minha é que em 1994, eu, no auge dos meus 23 anos, fomos para ela em Little Rock, Arkansas, nos Estados Unidos. E nós fomos para a delegação brasileira e tinha a Copa do Mundo. Foi na época da Copa do Mundo que o Brasil foi tetra. Estávamos nós lá com a seleção brasileira, com o uniforme, em Miami, em Orlando, acho que é Miami que foi o Orange Bowl, e nós estávamos lá na frente, lá que tem uma rua lá que movimenta todo mundo. A Sônia Bride estava lá do Jornal Nacional, demos a entrevista para a Sônia Bride, todo mundo gritando tetra campeão. Eu tenho a fita VHS, super V, né, na época, né, que gravaram, eu guardei, né, e realmente o Brasil foi tetra campeão. Então nós vivenciamos a Copa do Mundo, fomos lá para Little Rock, Arkansas, atravessamos lá somos estados, né, no Arkansas, lá longe, né, no Texas, e ficamos lá por 38 dias, mais ou menos, comendo, treinando lá, fazendo, e conseguimos ser campeões mundiais. Bastante gente daqui de Cascavel, de Foz do Iguaçu, era uma equipe muito grande, Brasil inteiro, né? Foi os seletivos. E ficamos lá bastante tempo, até o final da Copa do Mundo, ficamos lá nos Estados Unidos. Foi muito legal. Mas aí assim, você chega num ápice e você para de novo. Vou voltar a jogar futebol, voltei a jogar futebol, mas daí nada mais. Daí eu envolvido nas baladas, os eventos, né, que comecei fazendo evento no clube, em 88, 89, 90, acho que foi Manoel do Velho Oeste. As pessoas vão lembrar. O Manoel do Velho Oeste, que era um baile country, que eu resolvi fazer no Country Club. Resolvi fazer promover. Promover, Organizar. Organizar, tudo. Fazer tudo, Foi assim que minha vida inteira foi, 35 anos disso. E daí foi legal, daí o Paulinho, que era dono da BL, falou, Pada, você não quer vir fazer uma festa aqui na BL? Eu falei, vamos fazer. Daí nós fizemos Laser Fest, aí fizemos muitas nostalgias, Guerra dos Sexos, aí eu fiz muitas, eu tenho mais de 1000 eventos catalogados. Isso Mega Fantasy. É isso, Festa Fantasia, até chegar na Mega Fantasy. Quem nunca improvisou em cima da hora, porque tinha dito, não vou na Mega Fantasy, não Começou tem como, aí em cima da hora, tem que conseguir Essa uma foi fantasia. em 2000, a primeira foi em 2000, porque quando eu entrei na Tarobá, que em 98, que eu comecei a fazer jornalismo, fazia tanta coisa, a minha vida é uma loucura, né? Mas temos tempo aqui. Vamos. Então eu comecei fazendo administração na Univel. Como eu tinha padaria, eu ganhava dinheiro com a padaria. Aí virou um point da moçada. Falei, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Na Lapanedoro, aqui, para quem não sabe, Centro Machado, esquina com Minas Gerais, onde tem o Vila Borghese, hoje tem o Xangli ali é uma padaria. Ali é a padaria. Por isso que meu nome é padaria, que as pessoas falam, por que padaria? Mas a minha família toda é padaria. Dos meus bisavô, avô, pai, todos têm ainda padaria, Nova Real, na Catedral, do lado da Catedral, ali no Vasselai, minha mãe é Vasselai. Então nós fomos padaria, meu pai era padeiro, casou com a filha do dono da padaria. Então você sempre foi da madrugada, antes fazendo pão? Fazendo pão, com as brincadeiras, todo mundo faz, tudo aquilo lá mesmo. Então, daí acontece, aí nós tínhamos padaria, comecei a fazer, virou um pote, porque o cara falava, aquele cara da padaria, o Guinho que me deu, o Ingmar Berg me deu, eu ficava doido, falava, o cara do padeiro lá, o padaria, eu falei, que padaria? Meu nome é Garbinho, todo mundo conhecia por Garbinho, era o Garbinho, Charles Garbinho. E falou, você sabe, apelido não gosta, pega, ficou padaria. E daí ficou padaria. E daí nós tínhamos o carnaval, a Gisele Padovani, que é casado com o filho da Olga hoje, me chamava o Pada, e ficou Pada, né? Pada, padaria. Então as meninas me chamavam de Pada e os piados de padaria. Beleza, mas tudo bem. E aí eu comecei a falar, começou a envolver muita gente, bastante gente indo lá à padaria, falei, preciso ganhar mais dinheiro. Eu sempre empreendedor, né? Dinheiro, pensando no futuro, o que eu vou fazer? Aí, então virou point, todo mundo ia lá, todo mundo se divertia na padaria.
vou começar a vender ingresso de evento. Ali começando a vender ingresso, não, vou fazer evento que dá dinheiro. Daí eu fiz o do Country. Aí o Paulinho me chamou, comecei a fazer evento com o Paulo Carles, com a Biel. Fiz uma parceria muito grande com a Biel. Aí saí da Biel, via pro Stone, teve o antigo Stone House com o Fábio Cussins, fizemos Stone, fiz na Flash, fez no Flash, no Cowboy, e assim foi em todas as casas noturnas. Eu fazia muita. Como eu tinha toda a juventude, eu fazia. Aí me convidaram para entrar na política. E do lado da minha padaria, quem que tinha? Painéis, Paranhos. O Paranhos era do Painéis. E ele não era político na época ainda. Nós conhecemos ali. Eu Leonardo Paranhos. Ele trabalhava com o Almeidinha lá ainda. Então, daí, vamos entrar na política, padre. Você, não sei o que, lá do comercial, não sei o que. E eu falei, cara, não quero ser político. Não é para mim. Se arrepende? Não, graças a Deus não. Não, até hoje nunca eu exerci cargo político nenhum. Não vou dizer jamais, porque essa palavra jamais a gente não sabe, né? Então só Deus pertence. E hoje eu vejo com outros olhos do que eu via, né? E, então, assim, daí o Paranhos foi, graças a Deus, a gente sempre junto, conhecendo, assim, tal, tá onde está hoje, um cara fantástico. E daí, dali eu continuei nas baladas, fazendo festas, eventos e tal. Daí eu falei assim, eu sou muito de sonhar, assim, eu acredito muito nos sonhos, né? E eu consigo, não sei porquê, Deus me toca, e eu consigo lembrar dos sonhos. Eu falei, nossa, eu me vi escrevendo no jornal. E eu falei, nem existia coluna social, sei lá, aqui em Cascavel. Deu o jornal Cidade, do Mano Prez, do Johnny Varisco, do Cefrim, falecido Cefrim. Eu falei, vou lá falar com o Mano. Nem conhecia. Olha, fui lá, bati na porta. Falei, sonhei que quem é você? Eu sou padaria. Mas nem faculdade de Aí, jornalismo não, tinha nada. Eu falei, você? Dinossauros eu falei assim, da primeira turma eu sou da primeira turma de jornalismo de Cascavel. E daí eu falei assim, ele falou, não, bem legal, vamos fazer a coluna. Eu falei, vou fazer que coluna? Fazer domingo na Minas eu fazia. Tinha Minas Gerais, lembra da rua, por causa da minha padaria, virou aquele negócio ali. Falei, vamos fazer a coluna. Eu comecei a fazer a coluna social do jornal Gazeta. E eu não sabia ligar um computador. Não existia, porque antigamente era um disquete. Aí a Marinês Barater, que é casada, eu acho que o Rodrigo Sonda, que é o beijo, dono de pé hoje, eu falava e ela digitava. Porque eu não sabia escrever. Eu não tinha curso de datilografia, não tinha nada. Porque entendeu? Eu sabia fazer pão, como você falou. E nós íamos junto lá, eu fazia a coluna, sei lá, sexta-feira, e ela digitava, e eu falava, olha, hoje aconteceu, eu tinha as quentinhas do Pada, que eram fofocas, que o povo gostava das quentinhas, né? Mas deu muito problema. E eu falava, fulano e tal, tá traindo... Cada um tinha seu palpite. Entendeu? Daí falava também, mas foi furando 2 anos, foi assim 2 anos. Eu não tinha interesse de aprender a escrever. Eu falei, não quero aprender, porque eu quero isso aqui. Aí deu um negócio, e o Guilherme da Formigueira, da Gazeta do Paraná, que já era um jornal maior, que era bem maior, fez o convite para mim. Eu fui lá, sentei com o Mano, e falou assim, não, mano, pode ir, padre, que não tem como nós segurar você. E fui para a Gazeta. E nesse mesmo tempo fazia administração na Univel, que eu entrei para fazer administração na Univel, que começou lá, era a primeira faculdade particular em Cascavel, lá na Auxiliadora, no Colégio Auxiliadora à noite. Estudei com o Ederson Mufato, eu e ele, com meu primo Vacelar, com o Filipine, dono da Triunfante e tal. E naquela época nós estudamos juntos, veio o acidente do Tito, nós estávamos na sala de aula, que deu todo o problema lá do avião que caiu, nós éramos meninos ainda, né? Aprendendo, e deu aquela tragédia. E os Gaspareto moravam na frente da minha padaria ali, que o pai dele morava na minha frente, padaria, o Itagiba, nós jogava bola junto lá também. Então foi assim, foi um desastre, sabe, assim, que ninguém sente o que a gente sentiu na época que estava vivenciando ali, beleza. Aí passou ali, entrou o jornalismo. Não, eu vou fazer jornalismo. Aí fui fazer jornalismo no Univel também, que era a primeira turma. Seguindo uma intuição... E daí lá eu conheci o Jorge Grado, que o Jorge também, o Jorjão, que foi nosso patrão. E eu conheci o Jorjão, porque eu conhecia todo mundo, ele já me conhecia, porque eu era um cara muito popular, né? E Jorjão, eu fazendo coisas, eu sonhava, eu sonhava que eu tinha um programa chamado Galeras. Porque eu assistia muito o Serginho Groisman do negócio. Amo, até hoje. E daí eu quero ter um programa, vou ter um programa igual desse cara, que é de auditório. Eu falei, Jorge, você é o cara da balada. Seguinte, pega a câmera, sai na noite filmando e entrevistando as pessoas. A tua plateia tá lá nos camarotes. Aí o Jorge, esse foi o Jorge, falou pra mim, mas como assim? Não, você vai pegar a câmera, pega o microfone e sai entrevistando a balada. O que você está achando da balada? O que você está achando da balada? E lá fui eu. Eu e o Marcelinho, você deve lembrar do cinegrafista, que é meio metro, com aquela câmera PT de 20 quilos, 1,92. E ele gravava meio assim. E nós fomos lá, tinha a primeira festa rave da Biel, eu nunca esqueço.
que dobrou a esquina, 200 metros, eu saí no meio da rua, entrevistando o Quem povo. estava lá? Para tudo, comenta ali. É. De qual versão dessas de padaria você mais tem intimidade? Com qual? Então, eu estava lá, comecei entrevistando o povo, fui fazendo, cheguei lá, o Jorge achou fantástico. Nossa, legal, isso aí mesmo. Como é que eu vou fazer o nome do programa? Eu falei, não sei e tal, na época, né? Padaria, todo mundo conhece. Não, ele falou, na festa com padaria. Eu falei, não, mano, como é que vai pegar esse nome na festa com padaria? E ele, como o Jorge, você foi um cara acima do seu tempo, né? Sim, ele tem pra frente. todo aquele jeito dele, mas comunicação é fantástico. E ele ficou na festa com padaria. E o programa foi um sucesso, porque era novidade. Sim. Eu ia no meio da balada entrevistar. E eu era cara de pau, porque tem que ser cara de pau, porque ninguém quer dar entrevista na época, né? Então, ninguém quer dar entrevista para você, principalmente às 4 da manhã. 3 da manhã. Porque aí você passava em 3, 4 baladas, e aí a gente dizia, tomara que o padaria não venha nessa aqui agora, que aí você já tinha tomado Não, mas é que não é só os caras que pulavam cerca, outro que falava para o namorado que não saía, isso aí que vai dar problema. Você vai dar problema. Na segunda, coitada do editor, era só, corta a minha parte. Não, e assim foi, e graças a Deus deu muito certo, e ficamos no Canal 21, daí trabalhamos muito lá, fizemos muitos ao vivo. Peguei muita bagagem aprendendo com o Jorge, porque no começo tive muito aprendizado. E daí eu falei, Jorge, tem uma festa lá eu falei para ele assim, tem uma festa, a fantasia, lá em Londrina, que é a Metamorfose. Cara, e eu quero ir lá filmar. Ele falou, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, não, eu não sou da balada, mas como você vai lá? Não, eu falei, tem equipe lá, Tarubá tá lá. E como eu conheço o Éder, conheço os meninos, não, vou para lá. Vou no hotel lá, vou lá, me viro e tal. Fui pra lá. Aí, o que eu tive de ideia? Eu era muito magro e tava no auge do ET Rodolfo. Lembra do ET Rodolfo? Eu me vesti de Rodolfo e levei o Buiú do Cascavel. Nós fizemos tanto sucesso, aparecemos em rede nacional, fiquei famoso no Brasil inteiro, nunca tirei tanta foto na minha vida. Só não virou meme beijou as porque meninas, não tinha. ele beijava a menina, ele beijava, nós beijamos tanta gente, assim, sabe, porque era jovem, se divertimos tanto, mas foi o auge. Nós ficamos, não teve jeito que tirou mais foto que nós. Fazíamos fila para tirar foto do ET Rodolfo. E eu fiz o microfone, eu sempre fui muito criativo, igual um abraço a Ledi da Zoeira Fantasias, que me ajudou na época, me fez a roupa igual, o óculos eu consegui igual, terno verde, a gravata igual do Rodolfo. E eu era mais. Eu já sou magro, eu era bem mais magro, tinha 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, então eu era igual. Era uma vareta em pé. E o Buiú eu acho que até mais do que o outro ET. Então nós fizemos sucesso. E lá, o que aconteceu? Eu falei, nossa, que legal. Cara, 10, 20 mil pessoas tinham na festa. Eu falei, não, peraí. Sensação. E eu com a visão, falei, vou trazer essa festa para Cascavel. Eu falei, como é que eu não vou fazer? Daí eu fiz a Mega Fantasy, com parceria com a Bieli. Vamos fazer a Mega Fantasy. Primeira festa foi um sucesso, foi a antiga chácara Noale, a chácara do Pedro Fato. Nós fizemos lá, foi um sucesso. Esse segundo evento já foi lá pro Country Club, ele foi subindo, foi vários anos, e assim, e a minha vida continuou. Eventos na televisão, na Tarobá eu consegui fazer, daí eu falei, aí em 2000 eu fiz a Mega Fantasy, e daí eu comecei a tirar fotos, tirar foto para postar. Nossa, aí eu falei, aparecer na tua coluna era demais. Não, mas deixa eu falar, daí veio o site pada.com.br, esse foi um divisor de águas para mim do site, porque eu falei, bom, já ganho dinheiro no coisa, eu falei, tem que inventar alguma coisa para mim ganhar dinheiro, mais dinheiro, assim, mais empreendedor. Vou montar um site de balada. Aí, por que não pada.com.br? Padaria. E daí montamos o pada.com.br lá na Gazeta ainda, na época do Guilherme, porque tinha um negócio de servidor, um monte de coisa que tinha que ter, sabe? Na época a gente não sabia muito, eu sabia vender e sabia. E eu com a máquina fotográfica ia na balada tirando foto. Tirava as fotos, colocava no plano social e daí eu postava. Falei, não, eu peguei o passarinho, que hoje é o Eduardo Serralheiro, você deve conhecer, que hoje é o Eduardo, e ele começou a trabalhar comigo. Daí ele começou a tomar. E nós fomos abrindo o site. Abrimos em 27 cidades, entre Paraná, Santa Catarina, em Camboriú, Paraguai, Argentina e até na Itália. Eu ganhei muito dinheiro, mas muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro, porque todos eram patrocinados. O dinheiro que eu ganhava no Paraguai, só do Paraguai, eu ganhava quase todos que eu faturava em Cascavel e Foz. Na época do menino 2000, imagine, eu era um moleque, né, sei lá, 2000, eu tinha 20 e poucos anos, e ganhei muita grana. Fiz muitas viagens, aproveitei muita vida, não me arrependo, claro, não sou falar até lá, mas moleques, o dinheiro fácil vai fácil, correto? Não? Mas tudo bem. E aí o site ficou por muitos anos, até entrarem, até vir os smartphones, antes do smartphone. Então meu site era um dos mais acessados do Paraná, e do Brasil, então faturava-se muito, porque as agências, vendia para agências naquela época.
Era uma loucura, só que eu não parava, 24 horas por dia trabalhando. Então eu sempre fui acelerado. Bom, eu sou acelerado, já dá pra ver. Eu trabalhava muito, não dormia, quase trabalhava. Sem preguiça. Sem preguiça, claro. As pessoas falam, o cara faz isso, aquilo. Só que enquanto as pessoas se divertiam, eu trabalhava. E eu me divertia trabalhando e ganhava muito dinheiro por isso. As pessoas não imaginavam, mas eu ganhava muito dinheiro. Então eu guardava, viajava, comprava, tem imóveis, tem um monte de coisa, mas assim, oportunidade, tive muita oportunidade. Só que eu sempre procurando melhorar. Sempre falava, bom, do limão fazer limonada. Bom, já estou aqui, vou fazer o site, vou trabalhar. Aí tinha coluna social, aí tinha um programa de TV, aí tinha um site, aí as festas. Aí o que eu fiz? Bom, peraí, tem cidade que não tem festa. Vou levar a festa para a cidade. Aí montei, comprei uma carreta. Eu, meu sócio Ivo lá, montamos a caravana do Circulando, que é o programa Circulando. Nós íamos para cidadezinhas todo final de semana, sexta, sábado, domingo, viajava de cidade a cidade, levava a banda, o DJ, casal tequileiro, toda a estrutura de som, iluminação, alugava ginásios, aí nós fazíamos uma parceria, dávamos o bar para Provopar, geralmente para os caras, porque eu não queria se envolver com bar, e ficava com toda a bilheteria. Sacos de dinheiro de novo, ganhava dinheiro. Viajava ganhando dinheiro. Então, assim, eu falo da palavra dinheiro porque, assim, hoje é tão difícil você conseguir dinheiro sem ser com a internet, que hoje eu nunca imaginei que eu ia depender da internet. Hoje eu dependo da internet para ganhar dinheiro, nunca imaginei isso. E naquele tempo eu ganhava muito dinheiro porque eu trabalhava muito, mas eu sempre ia inovando, sabe? Por que eu vou fazer? Porque o empreendedor é isso, você não tem que fazer uma coisa só e ficar ali. Porque se a tua coisa der errado, você tem que ter outro braço. Se esse braço der errado, você tem que ter outra perna. Nunca colocar os ovos todos na mesma cesta. Isso mesmo, porque se a tua cesta furar, você vai perder tudo. Então, assim, eu aprendi muito com a vida isso. E daí foi indo, aí virei dono de balada, várias baladas aqui no Paraguai, em Foz do Iguaçu, porque lá em Foz do Iguaçu tem muita coisa. Aí fiz rede de hamburgueria, sabe, muita coisa, nunca parei. E foi indo, e graças a Deus eu sempre fui temente a Deus. Sempre fui católico, minha mãe sempre foi dentro da igreja, minha mãe é catequista, meu pai sempre dobrar joelho, sabe essas coisas. Mas que horário você ia à missa? Por isso eu ia no Virado. domingo. Não, e domingo à noite, geralmente, né? Minha mãe queria que você fosse domingo de manhã, mas eu estava dormindo domingo à noite. E por isso acho que eu nunca me envolvi com drogas, porque a maioria que via, padaria, todo mundo falava, padaria drogado, padaria isso aqui, padaria. Todo mundo fala assim, o cara é tão acelerado, se ele usar droga, alguma coisa, vai morrer, porque eu já sou acelerado. Então as pessoas, eu acho que buscam na droga um refúgio, e graças a Deus eu não precisei, nunca precisei. O meu refúgio era Deus. Quando eu tinha minhas dificuldades, eu dobrava o joelho, pedia a Deus, rezava. Não que eu sou assim fervoroso, entende? Não vou mentir para você. Sim. Mas a horas, eu sempre fui muito rezar a Bíblia, abrir a palavra, rezar a Bíblia. Os Salmos, 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Lógico, não estou aqui para profetizar, mas assim, você sempre tem que ter um porto seguro. Meu porto seguro sempre foi Jesus. Depois que minha mãe foi embora, principalmente, né? Que a mãe da gente, claro, minha mãe sempre, Charles, não faça isso, Charles, faça isso. Minha mãe, por ela, não quer fazer evento. Sabe? Charles, compra o terreno, vai gastar esse dinheiro. Não compra uma BMW, não compra uma Mercedes, não compra, sabe? Porque eu era jovem. Qual jovem que tem dinheiro, ou que ninguém tinha? Eu queria saber do carrão, queria saber Só que antes dela partir, ela trouxe o amor da sua vida, né? Isso ela aí. Falou, não, peraí, não, vai ali na Unimed ver esse negócio pra mãe. Não, e graças a Deus botou um anjo na minha vida, que é minha esposa. E assim, hoje a gente vive bem com nossos filhos. Mas tudo são propósitos. E foi indo. Daí, quando eu virei sócio da UDS, eu trabalhava muito mais. Porque você faz evento, levanta e vai embora. Dono de balada não, você trabalha de segunda a segunda. Eu falo pro Marcelo Carles, que a BL vai fazer 50 anos agora, que inclusive está no meu livro, até eu trouxe os livros para você ver. Ele está no meu livro agora. Né? Os livros, segunda edição. E daí eu falo com ele, porque eu vi mulher crescendo, porque ele era criança e tal, hoje continua lá. Então por quê? Porque o dono de balada trabalha durante a semana inteira, que você tem que programar, pagar a conta. E chega no final de semana, você trabalha de novo e trabalha até de manhã cedo. E na UDS era assim, eu ficava. A UDS era, quando eu peguei, começou a bombar, fizemos muitos shows, e eu cheguei a infartar. Quase infarto, não chegou, sabe? O meu staff, o médico falou assim, minha esposa, eu caí na cozinha, ele foi levando o médico, não, ou ele para com a noite, ou ele não vai aguentar mais um ano. Aí tive que pegar, ir lá nos meninos, que o Mika, o Keffer, o Michael, falei, pessoal, então vou fazer transição e tal, daí e acabaram vendendo depois, né? Os UDS, né? Mas foi bem na época ruim, eu parei com as baladas, né? Daí continuei Parou trabalhando. com o café quando? Ou nunca tomou café? Nunca tomei café. Assim, tomava café com leite quando era criança, que minha mãe fazia, mas nunca gostei de café, e o café me dá um efeito inverso, que eu
Eu durmo, energético, coisa, eu sei porquê, mas é ao contrário, imagina. Então, se eu estou muito agitado, tomo um café, eu tomo café. Eu gosto de chimarrão, tomo chimarrão o dia inteiro. Chimarrão, como gaúcho, bom gremista que eu sou, né? Graças a Deus. Dos olhos azuis, Ó, até os olhos. Abraço para os Colorados Série B para vocês, tá? Entendeu? Não podia perder essa. E nada contra, né? A gente é muita. É que lá no Rio Grande do Sul existe sim. Sim. O azul, o vermelho e assim. Aquela rixa saudável. Normal, é. Então, e assim a gente sempre foi levando a vida. Então, até que chegou na época que. Mas eu continuei na televisão, sempre com as baladas. Aí veio a pandemia. Aí tem que se reinventar-se com a pandemia, você sabe disso. E eu estava na pandemia, eu tinha 20 e poucos patrocinadores, a televisão, você sabe, meu programa sempre foi um dos programas que mais faturou na TV, sempre tive meus parceiros e tal, foi caindo. O único que ficou comigo, assim, não vou falar nomes, né, mas ficou a Foto, Clica, Fag, que sempre estava junto comigo, ficou ali 2, 3 ali, os que mais sustentaram. E daí as baladas fecharam, não tinha mais dinheiro. Então, você imagina, acabou a noite sim, os bares, tal, sobreviveu, temos que cortar o patrocínio porque não aguenta pagar, nós somos sem, não consigo pagar, não fatura, não entra. Tinha nem como questionar. Fui aprendendo aqui que eu falei assim, bom, beleza, tal. E nesse meio termo, minha mulher engravidou do meu filho, Gael, em 2020, 19 para 20, foi 19, e daí aconteceu, o Caio me chamou para ser sócio, falou, Pada, eu sempre tive o sonho de ter uma casa, uma mansão, montar uma casa para casamento, para isso aqui. E nós pegamos a casa do Jotel, que é do Jotel, do Trento ali, a Mention, e eu falei assim, eu faço com você, mas do jeito que eu quero. Aí nós fizemos. Tudo que você imaginar. Fiz uma balada embaixo, uma boate, a piscina para casamento. Fizemos um casamento, presta atenção, na inauguração. Aí no segundo foi uma feijoada. Eu chamo a feijoada do Covid. Porque nós fizemos uma feijoada bem no auge do Covid, mas não sabia. E a minha mulher ganhando filho. Olha só como Deus provê as coisas, né? E eu fiz, e eu, dono da casa, eu tinha marcado feijoada, falei, minha mulher, você não vai? Eu falei, como não vou? Tá todo mundo lá. A minha vida inteira fiz eventos. Se eu chegar lá, como é que eu vou falar para as pessoas? Cadê a padaria? Vou recepcionar as pessoas. Tive que ir lá. E peguei o Covid. E meu filho nasceu. E meu filho nasceu com um diazinho no TI, porque deu vários problemas que tem e tal. E eu pedi a Deus, falei, Deus, se é para mim... Mas você estava com Covid no dia em que ele nasceu? Não, foi assim. Não, foi assim. Meu filho nasceu e eu tive. Acho que na sexta e no sábado era feijoada. Minha mulher tudo aberta, né? Que faz cesárea e tal, não sei o quê. Não vai, amor, não vai e tal, não sei o quê. E eu não escutei. Mesmo assim, eu falei, não, vou ter que ir lá, porque eu botei. Não vou dizer que eu botei o serviço em primeiro lugar, mas como eu tinha um compromisso, eu sou um cara muito profissional. Responsável. Eu falei, tem que estar lá, eu vou me cuidar. Coloquei máscara e tudo, mas não tinha que fazer. Imagina, a boate lá embaixo, 200 pessoas, tudo aglomerado, ar-condicionado gelando e tal, não sei o quê. Todo mundo pegou Covid. Assim, de 250 pessoas, 230 pegaram Covid. Assim, testaram positivo, a gente não sabia. E eu fui lá, fiz o negócio, minha mulher, cheguei em casa, minha sogra estava aqui e tal, não sei o quê, ela chorando, mas pedi para você não ir e tal. Tem que fazer o teste Covid positivo. O que aconteceu? Minha mulher cortada, eu tive que me isolar, só que minha casa é grande, tem uma edícula, fiquei lá atrás, uma semana, sem ver meu filho, sem poder ver meu filho, sem poder dar banho no meu filho, porque a mulher está cortada, não pode fazer. Minha sogra lá, me lastimando, né? Imagina. E com razão. Qual é o nome dela? Com razão. Salete, Dona Salete, que mora lá em Rio Bonito do Iguaçu. Dona Salete. Mas graças a Deus, a gente sempre tem um relacionamento muito bom, ela é uma pessoa abençoada. E assim, tudo bem. Aí eu fiz uma promessa para Deus, Deus, se você, sabe, deixar eu voltar, porque eu não sabia o que ia acontecer, porque a gente não sabia, estava todo mundo com medo do Covid. Na verdade, Deus te colocou no cantinho do pensamento. E eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, então eu paro com a noite, largo da noite, se você quiser, eu paro com tudo. Mas, dito e feito, né? Fiquei uma semana recebendo comidinha lá, tudo tranquilo. Na jaula. E aí eu lá com o telão, jogando. Eu jogava pôquer, né, às vezes online, nunca fui viciado, mas jogava. Ficava ali de boa, internet, falei, que vida boa, né? Olha a minha cabeça. Sim, né? Pensando, imagina, preocupado, mas falei, tô aqui de boa, aqui não atrapalha ninguém. E realmente atrapalhei. Passou essa fase, falei, não, Deus deu meu filho com força, e falei, não, eu fui lá no Caio, falei, Caio, tô fora, fiz a promessa, vou abandonar. Sabe, fui, não vou mais fazer parte de noite, larguei da noite, daí nós acertamos lá, beleza, ele tocou, montou o restaurante japonês. E ninguém morre quando a gente para, né? Sim, isso aí. É só que é muito difícil fazer a manobra. É difícil, mas aí aconteceu, eu sempre falo, Deus, né? E daí, graças a Deus, eu parei, daí aconteceu. Só que daí eu parei mais por necessidade, porque a casa tinha fechado também, porque já era...
já As era coisa. circunstâncias Nós pagávamos 10 mil de aluguel, acho que era caro na época, e foi descapitalizando, falei, não, peraí, não posso mais. Falei, não, sabe, não vou ser de mão. Falei, ó, cara, então você fica lá, depois nós acertamos, beleza? Se acertamos, beleza. E aconteceu, minha mulher trabalhando, ela trabalhava com financeiro, e ela sustentando praticamente a casa, né? Entre aspas, porque eu tinha, lógico, sempre continuei pagando as contas, mas ela que fala assim, que segurou a barra, né? E com a tolerância do sistema, porque Isso. E a minha filha, então, imagina, tinha que deixar a filha no colégio, ela amamentar para ir trabalhar, minha mulher, imagina. Sim. E ela, guerreira, fez isso. E eu fiquei parado. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E nos dias desses, ela escutando, acho no rádio, a Luciana Gimenez entrevistando o Roberto Justo. Ela falou, amor, por que você não faz um podcast? E eu falei, como assim? Podcast? Porque, olha, eu vi os famosos, todo mundo, eu parei para escutar a história do cara, é legal. Você, como conhece todo mundo tem acesso a todos os grandes empresários, ia ser legal, as pessoas iam parar para ver. E eu, pá, legal. Aí eu falei, pensei. E ali surgiu o PadaCast, daí, que deu Pada da balada, Pada não sei o que, deu PadaCast. Daí. Então tudo, graças a Deus, tem assim, se reinventar. E consegui me reinventar e hoje... Mas sem perder a essência. Isso. E hoje estou no 3º ano já indo do podcast. O primeiro entrevistado foi o Rovílio Mascarello, tinha dado um derrame nele. Que ele deu lá um AVC e tal, não sei o que, estava meio... Eu falei, não, Rovílio, você vai, é meu amigo, você estava junto com ele, então você vai lá, porque você tem que ser... E eu conheço toda a vida, ele foi bem legal, ele trouxe Paranhos, ele foi subindo, foi Pedro Mufato, todos esses caras. Assis Gurgas, Divo Grolli, os Beal, os Festival, o Irani, aí foi indo. E tomou forma, assim, foi muito legal, por quê? Porque acesso que eu tenho, que nós temos, né? Eu digo nós, que a gente, graças a Deus, você também, né? A gente passa, isso que chama-se credibilidade também. Que através de tudo que foi plantado e colhido com a ajuda da TV. Mas a gente só tem um nome. Quem sou eu? Eu sou o Padaria. Se eu sujar meu nome, eu não sou mais ninguém. Então tem que honrar o meu nome. Eu não posso fazer uma coisa errada, porque, digamos, a gente tem referência hoje. Claro que hoje estou mais maduro, mas eu, mesmo sendo moleque na época, sempre cuidava muito com o meu nome. Porque se você faz alguma coisa errada, fala, aquele cara lá, ou uma ideia, ou aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo. Então você não pode ser mal falado pelas pessoas. E graças a Deus isso eu aprendi com meu pai. Isso vem de berço, né? Você ser fiel, você aprender, esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí não precisa nem falar, que as pessoas têm que ter isso, honestidade, que infelizmente é o que menos tem nesse país, né? Mas assim, isso são princípios que todo católico, todo seja evangélico, qualquer pessoa que tenha temente a Deus sabe que tem que existir. E graças a Deus o programa tomou forma e estamos aí até hoje e assim, sempre se inventando e trabalhando, né? Sempre trabalhando. Você disse minha sogra de Rio Bonito do Iguaçu. O que o tornado de Rio Bonito do Iguaçu tem a ver com a tua ida para a montanha com os legendários? Então, isso é legal. Na realidade, assim, minha sogra é de Rio Bonito, o meu sogro é de lá, né? Os dois, um casal, né? Eles moram no interior do Rio Bonito, né? E daí acontece, o tornado passou na cidade. E ele tem os irmãos dele que moram na cidade. Um perdeu tudo, sobrou só o cepo da casa onde se salvou embaixo da churrasqueira lá. O outro destelhou, o outro, os vizinhos, parentes, tudo. Porque 80% foi devastada mesmo. E na noite do tornado, nós estávamos em Cascavel. E daí acontece, a primeira coisa que aconteceu, acabou a luz. Ninguém tinha luz. Acaba a luz, acaba a internet. Não se comunica. Minha mulher ficou desesperada aqui. Meu Deus, o que aconteceu com minha mãe? Porque eu não consigo falar com minha mãe. E ligava para os parentes, não conseguia falar com o parente, com o tio tal, com o tio tal. A sorte é que muita gente mora em Laranjeiras também, que são parentes, né? Aí os parentes, não, vamos lá. Desceram de carro, 3 horas da manhã, de casa em casa. Olha, aqui perdeu tudo, o outro perdeu não sei o quê. Aí, só que como ele é interior, 20 quilômetros para dentro do interior, bem lá perto do alagado, que tem um alagado lá, né? Ele mora no alagado. E daí foram lá, 5 horas da manhã, eu estava dormindo. Eu falei para minha esposa, calma, eu estava dormindo. Daí no outro dia nós fomos para lá. Eu fui lá no outro dia, é coisa assim, é diferente de você ver na televisão e você vivenciar. Eu estive lá, entendeu? Eu fui lá, na casa por casa. Assim, do jeito que você está aqui, é que nem vinha um furacão e a tua estante ficava 3, 4 coisas, você deixar aqui, você sair, se eu quisesse levar qualquer coisa, levava, entende? Foi isso que aconteceu, as pessoas debandaram e a casa ficou do jeito que você deixou. Mas, claro, levou tudo. Então, uma tragédia muito grande. E nisso que eu tô lá, que eu fui no outro dia, minha camisa laranja, fui com a camisa do Pada, porque eu estava em estúdio gravando, pegamos e saímos. E o Pada, cheguei lá, o Pada, eu vi os laranjas lá, legendários. Só que como eu já tinha entrevistado eles, já tinha me convidado para ir na montanha, eu falei, aqui vou subir montanha para ser homem, né? Aquela velha história, sabe? Aquela apologia que todo mundo faz, né? Que não precisa ser homem para subir a montanha.
sabe? E eu falei assim, não falei isso, né? Porque eu sou crente a Deus, mas eu pensei, mas por que Deus meio por cima não falam, né? E beleza, e passou, falei, na hora certa eu subo. E eu tô lá, tá lá o galera, que é o coordenador, tá lá os meninos lá. Eu vi um monte deles de caminhonete, cheio de comida dentro, distribuindo para as crianças. E assim, na hora, assim, logo em seguida o evento. Daí eu fiquei lá o dia inteiro, fiz uma matéria, então fiz o meu programa, um programa especial. Fui na casa do meu sogro dormir, sem luz, sem nada, ficou 3, 4 dias sem luz. Voltamos no domingo cedo, todos os legendários lá, mas legendário, tinha mais legendário que gente lá. Pra você ter uma ideia, passou mais de 1.000, eu acho que foi 1.500 legendários passaram lá em 1, 2 semanas. E cada um ajudando o outro, e eles ajudando a cobrir casa, tirar a casa, limpar a casa, fazer as coisas e tal, não sei o quê. E falei, meu Deus, o que esses caras têm? Porque eu fui lá, porque minha sogra, porque os parentes. Agora, qual outra pessoa que vai lá? Ninguém foi. Não digo ninguém, são poucas pessoas. Vou doar minha. Em vez de ficar em casa no final de semana e para as meninas, não, amor, vamos pegar e vamos lá para ajudar aquelas pessoas. Ninguém faz isso, são poucas pessoas. E eles fizeram isso. E eu falei, por que é? Daí eu falei, desfruta o caminho que fala, né? Então eu falei, não, vou me inscrever. Daí eu me inscrevi para Legendários, que é o top 10, que foi agora, esse top 10, que eu caí na família 10, e na minha família tinha 3 pastores. Você vê, são 5 pastores no meio de 500 pessoas e caíram tudo na minha família. Imagina, olha que benção, né? E daí nós tivemos uma experiência incrível e realmente é uma coisa surreal, surreal. Durante o processo da montanha ali, qual faltas do Padaria você começou a registrar? Falhas, faltas, vacilos, tudo isso, não que você tenha que trazer à tona aqui, claro, né? Mas o que você percebeu que você já achava, sei lá, que ia bem, mas que... Não, eu achava que era um bom marido, porque eu sempre fui fiel, por trabalhar em balada, fazer eventos, isso, aquilo que as pessoas acham, o cara cada dia sai com uma mulher. Quando você está solteiro é uma coisa, a partir do momento que você coloca uma aliança, você jurou um amor eterno, você tem que respeitar a sua esposa. Primeira coisa, você tive respeito. Aprendi com meu pai, isso que eu falo, é índole do homem. Então, assim, enquanto isso, eu sou bem tranquilo falar isso. Mas eu achava que era um bom pai, que era um bom marido, que eu fazia as coisas em casa. Às vezes eu secava a louça, sabe? Achava, nossa senhora, secando a louça aqui de casa, tô fazendo isso, aquilo. Achava que eu era o cara, né? Mas o homem não é 10% que você aprende, sei lá. A montanha, na realidade, é só como é que eu vou te falar? Não é porque o homem tem que subir a montanha para ser homem. O homem tem que ser homem para aguentar aquela montanha. Porque a montanha no caso, uma coroa que fala para você o seguinte, você para e pensa, o que eu fiz na vida? Eu sou um cara muito vivido, vocês viram pela história, mas muito, aqui eu contei 2% das minhas histórias. Então, eu achei que tinha vivido tudo na vida, e a hora que eu cheguei lá, que você passa, são 4 dias, então são 4, primeiro vem a raiva, porque você começa, raiva, o que eu estou fazendo aqui? Larguei meu ar-condicionado, minhas coisas, o que eu estou fazendo isso aqui? E por sorte, diz que cada um tem a montanha que merece, estava 37 graus, um sol para cada um. E você sobe uma montanha, sobe mesmo, uma montanha de 5 quilômetros, entendeu? Não, e com a mochila nas costas de uns 20 quilos, entende? E você sobe, e sem comida, e sem bebida, sem as coisas, porque é tudo restrito para você poder aguentar. Então você vai subindo, mas assim, eu falo... Daquilo que pode ser contado, né? Então assim, o primeiro dia é legal porque você começa a ver seus erros, que você falou, meu Deus. Aí no segundo dia, vem a gratidão. Você fala, nossa, sou grato pelo que eu tenho agora, sabe? Depois vem o amor. Então são várias fases, você vai aprendendo tudo lá em cima. E você aprende a valorizar. É que assim, como muitos homens hoje não são homens de verdade, que eles falam assim, que o homem tem que voltar para o caminho do homem, né? O que diz que a Bíblia prega isso, que o homem é provedor, que a mulher, sabe? Não quer dizer que o homem que a mulher tem que abandonar e ficar a cuidar dos filhos em casa, não é isso. O que eu entendi para mim como homem, diferente das montanhas que eu vou subir na vida ainda, porque as montanhas, que eu falo para você, é só um símbolo, né? A gente tem muita montanha para enfrentar todos os dias, entende? Porque a gente deseja também estar no topo. Claro, e só chega no topo quem encara a montanha. Isso daí. Então, assim, para mim não foi fácil. Eu falo para você, pensei em desistir. Lá em cima você pensa, primeiro, isso é unânime para todo mundo, você pensa em desistir.
Como muitos desistem, que não são homens de verdade, desistem. Tem pessoas, não é todos que chegam ao final. Desistem, é difícil. Você tem uma família, a gente aprende que família nunca se abandona. Família não deixa brecha para o inimigo, né? Então, família não se abandona, família não deixa brecha, porque você sabe, brecha é o seguinte, o amigo teu te convida, vai lá um churrasquinho, chega lá e trouxe uma amiga dele, tá minha amiga aqui, tá não sei o quê, bababá, de bebê, sabe, esse tipo de coisa. Então, você tem que evitar. Me digam quem és, que eu direi quem és. Então, isso se aprende com a vida. Quando você é muito jovem, você não aprende. Tinha um menino de 18 anos que fez com nós. Eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? 18 anos, foi o mais jovem que fez. Ele é aqui de Cascavel, né? E ele falou assim para mim, cara, eu quero formar uma família, eu quero aprender como é que funciona. Menino de 18 anos, ele é de menor, eu apelidei ele, né? O nome é Nicolas. E ele é fantástico. Eu falei, cara, eu com 18 anos nem sei onde eu estava, o que eu fazia, festa. E nesse mundo de hoje, né? Então, nós tivemos os pastores que estavam lá, que falavam mal também dos legendários. Não é falar mal, como é que eu vou te falar? Tirar sarrinho, sabe? Que é o que você vê mais na internet, é o quê? As pessoas tirando sarro. Ah, legendário, sim, legendário, precisa botar um uniforme laranja para não sei o quê. Não, Vi tantas pessoas falando absurdos, absurdos sobre o valor cobrado, sobre não sei o quê, como se eles questionassem quando estão numa boate, quanto eles vão pagar. Mas é que assim, então inventa essa história que paga 80, 70, 80 mil, não, o custo é operacional mesmo, porque a estrutura que eles têm lá é magnífica, de helicóptero, ambulância, carros, motos, sabe, porque acontece muitas coisas lá dentro. Você subiu simultaneamente com quantos outros? Nós, mais de 200, mas são mais de 200, umas 500 homens, mais ou menos. Porque total. Tem o staff. O staff, 500 homens, mais ou menos. É muita gente, é muita estrutura, assim, e tem que realmente tirar o chapéu, porque é uma coisa que eu nunca vi. Eu trabalho com evento, então você imagine, a organização, a gente sabe, eu sou muito detalhista, né? Então você fica detalhando, olhando. Você não vê um carro, você não vê uma movimentação, e tudo por trás, porque você para comer, você para ir no banheiro, você sabe? Então são várias etapas. No meio do nada, entende? No meio do nada. Então, assim, é muito bem organizado, muito bem produzido, mas é que Deus está lá. Deus, você encontra... se você fala assim, essa é mentira, vá lá, faça essa experiência. Porque, assim, eu também julguei, mas eu julguei assim brincando. Eu nunca falei do que... Então, as pessoas falam sem saber. O que é... Tem que ir lá. Eu falei, eu sou como jornalista, entrevistei os caras 2, 3 vezes, todo mundo ficou, é legal a montanha? Como é que é lá? Eu me senti na necessidade. Falei, para o meu público saber, eu tenho que ir lá. Com conhecimento de causa. E isso daí, porque hoje eu sei. Só que, lógico, para fazer várias perguntas, vai fazer para mim, fala assim, desfruta o caminho. Não é que acontece lá que todo mundo não é para falar, mas é que é tão intenso ter encontro com Deus, consigo mesmo. E cada um viverá um perfil diferente do de outro. História. Tanto que nós somos numerais, né? Então, eu sou número 183.390 já. São quase 200 mil legendários no mundo, né? E o Brasil é o que mais tem legendários no mundo, né? Então, isso faz um trabalho fantástico de ajuda no mundo inteiro. Bom, eu vim pelo Rio Bonito. Eu sou católico, apostólico, crente, acredito em Deus, tal, não sei o quê. Mas o que acontece? As igrejas hoje, elas deixam a desejar nesses termos de ajuda ao próximo, entende? Da caridade, da generosidade. Pede-se dízimo, pede-se oferta, pede-se um monte de coisa. Mas e o que é feito com esse dinheiro? Mesma coisa, fala o que o legendário faz. Vai lá em Rio Bonito ver. Eu estive lá. Vai no Rio Grande do Sul ver para você ver. Tem os números no Rio Grande do Sul, o que os legendários fizeram no Rio Grande do Sul. Eu falo assim, não é irmandade, o que são? É uma manada, eles chamam de manada, né? Que andam todos juntos. É impressionante, agora que nós somos o grupo lá, cara, fulano de tal quebrou a perna, precisa de cadeira de roda. 5 minutos já acho cadeira de roda. Precisa não sei o que, já resolve. Tudo resolvido. Eles resolvem os problemas, entende? O problema é feito para resolver. Indiferente de quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. O que eu aprendi na igreja, lá na montanha, assim. Lá serviu comigo pastor, médico, eu, jornalista, fulano, beltrano, ciclano, todos de maior faixa etária, idade, isso aqui. Lá não tem, lá é tudo gordinho, igual. Magrinho. É tudo igual. Eu tive que carregar um pastor durante uma subida de 3, 4 quilômetros nas costas, porque ele não aguentou, ele travou, a coluna dele travou. E eu tive que... Ele falou, vai para frente, vai para trás, é sua família, você vai deixar sua família para trás? Eu falei, não, então vamos, eu e meus companheiros, o companheiro carregou a mochila dele, o cara subiu com 50 quilos de peso, e eu com ele levando, carregando, estourei meu joelho, mas hoje estourou, mas voltou ao normal, é coisa surreal, assim, são experiências únicas, que você vive estando lá. E graças a Deus foi muito legal. Assim, se a pessoa pedir para mim se subiria de novo a montanha, se eu soubesse, eu teria subido há muito tempo atrás. Mas o subir a montanha não é o físico, o mental, sabe? É você te dar uma chance, falar, não, eu preciso
e me encontrar. E eu me encontrei mais uma vez, né? Porque como eu falei pra vocês, 55 anos da vida, nessa vida que eu sempre vivi intensamente, eu achei que tinha vivido tudo. E não, graças a Deus que eu subi e lá senti uma paz incrível, assim, maravilhosa. Diga-me com quem andas, que te direis quem és. Isso mesmo. Como que você fez uma triagem para se ver num mundo novo, em várias etapas de Charles Garbin? Pois é. Assim, Ou naturalmente, as coisas se encaixam em outros eu acho que assim, vãos. como é que é? O falecido padre Grapege, que inclusive é parente da minha tia lá, que era casado com o Grapege, ele falou que é muito bom ser bom, né? Ele tem que ser bom e fazer o bem. Então, eu nunca desejei o mal para ninguém. E sempre fazer o bem. E isso vem em dobro. Isso é bíblico, isso é normal. Você faz. Se você falar com o espelho, se você colocar as gotas d'água, eu vi uma experiência incrível, e você falar só palavras boas, ela vai cristalizar. Se você falar só palavras, posso fazer esse teste em casa, bota congelar, você vai ver. Se você ficar falando só coisas ruins, aquela pedra vai ficar edificada. Então, a palavra tem poder. E o coração tem poder. Entende? Então, se você acreditar em Deus, como eu sou muito crente em Deus, entendeu? Eu dobrei o joelho, tudo que pedi a Deus, Deus me deu. Entende? Então, eu acho que é assim, você fazer o bem. Aí você vai ter as respostas, entende? É difícil, lógico, é difícil. Minha vida, não vou dizer que sou santo. Quem me conheceu, quem me conhece, sabia? A pessoa me conhece. Eu era jovem, você sabe como é que é. Jovem topa tudo, faz tudo que é bagunça, coisa errada, isso, aquilo. Mas assim, desde que não prejudique ninguém. Se você vai lá quebra a cara, você quebra a cara. Você não pode fazer uma pessoa quebrar a cara no teu lugar. Ou você prejudicar uma pessoa. Porque assim, o homem fala que eu sou certo a Deus. Aí o cara vai lá, só nega impostos. Aí o cara vai lá, o funcionário trabalha que nem um camelo, ele não reconhece. Entende como é que é, não? Aí você vai na fila, você fura a fila. Você sempre quer dar um jeitinho. Não existe, a gente aprende isso, lá nos legendários, não existe jeitinho. Ou é ou não é, com Deus é assim. Você não consegue enganar Deus, você engana todo mundo, mas Deus você não engana. Então você tem que ter um propósito, fala, não, eu sou um cara certo, correto e pronto, final. Por isso Exercício diário. Isso, claro, você tem que, não é fácil, a vida, e o inimigo está aí, né? Nas pequenas coisas está aí, sempre tem alguém atravessando no teu caminho, se você perder a paciência, eu era muito grosso, muito assim, truculento, entende? Muito truculento. Explosivo, talvez. Mas é que eu não fui do guarda-mágoa, eu falo na cara, se a pessoa gostar, gostou. Aí passou. Não gostou, e não sou de puxar saco, não gosto de puxar meu saco, entende como é que é? Eu acho do meu jeito. Então assim, tem pessoas que gostam que massageiem seu ego, né? Eu já não gosto, eu me sinto incomodado. Quando as pessoas começam a falar bem de mim, sabe? Eu falei, beleza, eu não gosto. Mas não sei porquê, é um jeito de ser assim. E eu não gosto de puxar saco de ninguém. Eu faço o cara correto, parabéns. Atitude legal. Agora, se fez errado, falo mesmo. Desde político, que eu entrevistei vários políticos, vários empresários, um monte de coisa, entende? Porque na frente da câmera, todo mundo é bonitinho, todo mundo sabe? Falar, muitos falam. Fazer é o que não fazem, entendeu? Não. Porque eu tenho o dom da palavra, nós temos o dom da palavra, nós somos comunicadores, eu tenho o dom da palavra. Então, se você tem o dom da palavra, use a palavra para o bem, não para o mal. Por isso que, você fala, mas por que eu nunca fui político? Porque eu já conversei com vários políticos, vários, muitos, todos me aconselharam, pessoas do bem, falaram assim, padre, você é uma pessoa assim, você sabe, não se envolva. Porque lá você dança conforme a música, ou eles te tiram. Nós temos a prova disso no Brasil hoje, né? Quem tentou mudar a história... Aceitou o cargo é corrompido. Entendeu? Porque deu o seguinte, você acha que não, mas o cara fala assim, eu voto na tua emenda, mas você vota na minha. Você nem vai ver, você vota lá pro cara. Você já fez coisa errada. Então, se você acerta, você acerta. Então, assim, por isso que eu falo nunca mais. Quem sabe um dia a política fala assim, não, você vai poder ser certo, você vai conseguir fazer, eu posso até entrar na política, entende? Porque atrás da política tem muitos interesses, né? Pessoais, grandes empresários, esse tipo de coisa. E eu estive muito grupos fortes, entendeu? E sempre me convidaram, e graças a Deus, Deus me colocou na vida que eu não preciso disso. Se um dia precisar, eu vou, entendeu? Não, sabe? Se um dia precisar, falar, não. Mas não é tua prioridade, né? Não é prioridade, E deixasse falar um pouco também, que só eu vou ficar aqui. Só eu Hoje falo eu falei, aqui. eu não sei para quem eu disse pela manhã, eu falei, eu vou entrevistar o padaria, eles falaram assim, então você vai dizer, oi, pada, e tchau, pada. Tá vendo? Quase não fala nada, aqui, né? Um monólogo, não é monólogo. Eu sempre digo que as entrevistas curam quem pergunta e curam quem responde. Mas no meu Você aprende o quê? Que construção você tem feito
da tua rota com base naquilo que você escuta atentamente, em estado de presença, quando você tem um entrevistado na tua frente? Pois é difícil porque no começo eu não, eu queria falar, né? Sempre falar, nós temos problema falar. E daí, quando eu comecei com o Rovilho, fui entrevistando o Paranhos e tal, as pessoas, deixa o cara, esse cara é um chato, não deixa a pessoa convidada, não deixa o convidado falar, não deixa o convidado falar. Aí eu comecei a me observar, falei, não, vou começar ser mais atento, entende? Então, como eu estudo toda a história da vida da pessoa, como eu sou jornalista, eu tenho que estudar, então eu faço muito estudo também, né? Então meu podcast é um pouco diferente por causa disso. Eu aprendi que, desde o grande empresário, que é bilionário, porque eu entrevistei muitos bilionários, a gente não fala isso, né? Porque é chato falar sobre dinheiro, né? Mas são bilionários, milionários, sedentários, esportistas, pessoas de renda básica, de renda mínima. Então eu tive esse privilégio de viver a vida inteira com isso, sabe? Porque eu sempre tive no altos e baixos, nos grupos, dentro e fora. Todas as tribos. Todas as tribos, isso mesmo. Literalmente todas as tribos. Porque eu passei muitas gerações. São 4 gerações eu peguei. São 4 gerações, quase 4 gerações. Estou indo com os netos agora. Os netos agora, que já estão fazendo 8, 10 anos. Eu estou há 40 anos nessa profissão, né? Mas 35 anos à noite. Então você imagina, você vive geralmente nesse período 10 anos, né? Se você, dos 15 aos 25, você vai casar, ou 30 anos, mas 10, 15 anos. Você vai para o outro lado e vem outro novo, o cara de 15 vai para 25. Então são várias gerações, estou quase na 4ª geração. Então eu aprendi muito na vida. Assim, você aprende com os erros nossos e os erros dos outros, entendeu? Porque eu comecei a ver o erro, onde o cara errou, não onde o cara acertou. Porque para você acertar, você tem que errar. Correto? Não tem o Ayrton Senna que fazia as curvas 1000 vezes, ia lá, ficava o dia inteiro. Por que ele era bom? Ele era bom porque ele era resiliente. Não é porque ele tinha talento. Não é talento. Ele treinava. O Stephen Curry, que é o maior arremessador de todos os tempos, que joga, que é NBA, quem entende, sabe o que eu estou falando. Ele é um cara que treina todos os dias. 1000, 2000 arremessos. Incansável. Incansável. Então é resiliência. Trabalhar, estudar, trabalhar. A minha irmã é dentista, ela fala, é uma das melhores dentistas, graças a Deus. E ela... Rosicléia, beijo pra você. Rosicléia, sorriso, Rosicléia. Então ela fala, estude, seja o melhor na sua profissão. Sempre seja o melhor no que você faz. E falei isso para minha esposa. Minha esposa está se formando agora em nutrição e ela também. Ela tira 10, minhas filhas tinham 10 no colégio sempre. Minha filha, a Laura, fantástica, quer ser médica. Seja o melhor. Você quer ser alguém na vida? Você pode ser um gari. Seja o melhor que você faz. Entende? Você é jogador de futebol, seja o melhor que você faz. Mas quer ser o melhor como? Não usando brinquinho, pintando o cabelo. Jogue, treine, faça isso. Faça por merecer. Tem uns que nascem com talento. São poucos, né? Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Neymar. Os caras que nascem com talento. Mas você não nasceu com talento. O talento que Deus te deu, o talento que Deus te deu é o quê? A resiliência, sabe? Você pode ser bom em uma coisa, não pode ser bom em outra. Eu não imaginava que um dia eu ia ser jornalista, não imaginava. Me tornei jornalista. Entendeu? Não que eu seja bom no que eu faço, mas eu estudo para isso, eu trabalho para isso. Entende? Tento ser o melhor, que nem você tem que ser o melhor. E você faz com a tua verdade. Isso. Você, né? Eu faço o que acho que é certo. Às vezes eu erro muito, entendeu? Não. Ninguém é perfeito, né? Quem é perfeito que atira a primeira pedra. Principalmente quem está em movimento. Isso, com certeza. E ninguém bate cachorro morto, né? Ninguém dá tira pedra pra você estar no chão lá. Então, lógico, eu recebi muita paulada, muita crítica, muita coisa, mas as críticas me fortalecem. Eu gosto de crítica. Eu sou tão blindado de Deus que as pessoas falam mal de mim e falam, nossa, que bom que falou mal. Que bom, porque eu vou melhorar no que o cara falou. As críticas construtivas, né? Porque a maioria... Que tem um fundinho ali que a internet é cheia de Deus, né? De Deus que sabe tudo, né? A maioria das pessoas ou é bom técnico, ou é bom isso, sabem tudo, sabe? Todas as pessoas vêm opinar na tua vida, falam isso, falam aquilo, que roupa feia, que isso, que aquilo. Sem problema. Entendeu? Porque é sua opinião. Desde que você seja homem resiliente para sustentar. Porque não é terra de ninguém, né? A gente fala assim, não é terra de ninguém. É fácil, porque muitas pessoas acabam em depressão, se matam, morrem. Então, hoje em dia, tanta gente querendo viver, é uma retórica muito... Você vai, às vezes você está ruim da vida, está em depressão, vai lá no UPECAM. Fica lá 2 dias lá. Verdade. Porque eu não tenho vontade de viver, estou com depressão. Vai lá no UPECAM, fica lá 2 dias lá. A luta diária daquelas crianças, daqueles vô, pai e mãe querendo viver, querendo respirar, só respirar. Comer, entendeu? Sim. Não é fácil. A nova geração não deve ir para balada.
Que isso, padre? Assim, é que eu falo o seguinte, vai ser uma balada virtual, né? A minha esposa até falou, vai ser uma balada virtual, você vai colocar o óculos, você vai estar em tal lugar, coloca tal Ah, roupa, você você crê vê e nisso? tal, não sei o quê. Então, eu estava outro dia tentando entender os fundamentos, Aham. né? É, dessa nova conduta, uma outra postura de não, tudo bem, vai lá, vai pro café da manhã, você pode voltar com a padaria, né? Se for o caso, Mas que é que, eles vão na com a realidade agora a padaria balada é na academia, tá? na É na academia. Que academia, agora né? estão falando que O point. é que assim, É, nada é eterno, né? sim, Nossos tempos de cíclico tudo. nostalgia, que você dançava uma música, hoje nem música você dança mais. As letras das músicas hoje são umas aberrações, nada contra também, mas tudo bem. São evoluções. O que eu vejo, assim, eu como cara que trabalhei na noite 35 anos, então eu vivenciei da década de 70, 80, 90, da discoteca, Passinho. eu era do tempo do passinho, foi do tempo da festa americana, que você levava o refrigerante, a menina levava a comida, você dançava música lenta para pegar na mão, esse tipo de coisa. Você dançava assim, ó, longe um do outro, não podia pegar, imagina pegar na cintura. Eu comecei nessa época e fui indo, e chegou nos dias de hoje. Pós-pandemia, que existe, eu falo assim, existe um mundo antes da pandemia, outro depois da pandemia. Existe um mundo antes da internet, outro depois da internet. São nesse mundo são duas divisões, né? Olha o que Entende? dá base, um dos argumentos dessa nova geração para não se meter em fria na balada, não se expor. Porque antes na Biel era só a tua câmera ligada. Ah, sim. Então Não, o hoje pessoal escondia aqui, né? hoje Ah, então, não temos aqui, não podia estar aqui. Tal. Agora é todo todo mundo mundo filma todo mundo filmando e é, e é, é, nos insta- extremos. e é instantâneo, né? É. É instantâneo. Então, assim, claro, mas não é isso. A questão não é essa. O que acontece? Eu vejo porque o Marcelo tá lá, às vezes eu vou lá na Biel, converso com ele, a gente faz eventos, ele continua fazendo eventos. A geração, não é que a geração perdeu o interesse pela balada, que não querem mais se formar na balada. É que hoje, eu vou te falar, assim, muitas pessoas vão falar que eu sou errado, mas não é. No nosso tempo, eu trabalhava com 12, 13, 15 anos, 14 anos. Trabalhava, 11, 12 anos, já ia à caixa da padaria, trabalhava, recebia a minha mesada. Então, com 18, 19, eu já tinha um carro, eu comprei um apartamento com 20 anos eu tinha um apartamento comprado. Mas veio do quê? Do meu trabalho. Qual jovem que trabalha hoje, tirando a internet, digamos, o jovem? Então, o jovem de hoje em dia acha que a internet, que isso aqui, ar-condicionado é de graça, que o Wi-Fi é de graça, que o iPhone que ele ganhou é de graça, que é tudo de graça. Não que porque os pais querem dar para os filhos que não tiveram lá atrás. Eles blindam o filho. A maioria dos pais fazem isso. Eu sei como é, que às vezes blindam por não ter tempo de ficar com o filho. Eles querem dar tudo para o filho. Ah, pai, eu quero o melhor videogame, tá bom. Ah, pai, eu quero não sei o quê, eu quero viajar, por exemplo, tá bom. Ah, eu quero não sei o quê. Então, isso, suprir a falta, isso que você aprende também do pai e mãe. Pai e mãe tem que almoçar junto, às vezes tem que jantar junto, às vezes você tem que rezar junto, tem que ir na igreja junto, para ser uma família. Hoje, família, por isso que as famílias estão todas deterioradas. Então, eu falo assim, por que da internet? Porque a internet acabou. Você sentava no tempo antigamente, você fazia a ceia de Natal. Vó, tio, tia, todas as famílias se reuniam e misturavam aquele banho embaixo do pinheiro e todo mundo gritava, ah, é meu, não é meu, brigava e arrancava as bonecas, uma queria a boneca da outra. Isso era família, isso era vida. Hoje não existe mais isso, não existe, porque o pai não pode, a mãe não sei o quê, o vô não sei o que lá, o pai não sei o que lá. Quem cria os filhos é a babá, ou quem cria os filhos é o... Aí eles querem que o colégio crie, né, sabe? Você leva o teu filho, não é porque teu filho. Não, quem tem que educar é pai e mãe. Mas aí, você teve filho, a tua primeira filha com que idade? Eu tinha 25 para 26 anos. 25 para 26 anos. No auge do teu, 27, né? Daquela... Ah. Hoje, Eu errei. ela sente ciúmes dos que têm o privilégio, talvez, de ter Não, porque é madura já, né? Isso que eu falo. Você foi mas eu errei. presente de quais maneiras? Lá, naquela outra circunstância? É o que eu acabei de falar, o erro que eu tive. Dei tudo que você imaginar para ela. A melhor roupa, o melhor telefone, viagem para Disney. Eu supri toda a falta minha financeira com coisas materiais. Amor e carinho. Vou dizer que eu não dei amor e carinho, mas foi pouco porque eu trabalhava em balada. Quando eu chegava no colégio, eu estava saindo para trabalhar. Eu chegava em casa, ela estava saindo, eu estava indo dormir. Então era uma vida assim, desregrada, entende? Claro, então eu não quis cometer o mesmo erro com meus filhos hoje. Mas eu falo isso porque eu vivenciei isso. Entende? Que você dá tudo pro teu filho, você só vai criar um filho sem vontade de viver, sem ter um porquê de viver, entende? Porque ele ganha tudo. Você dá tudo para ele. Para que eu vou pensar em trabalhar e tal? Por que não existe mais casamento?
tá acabando, porque as pessoas não querem casar. Por que que as meninas não querem namorar? O menino não quer namorar. Não pensam em ter filhos. Você fala que essa Tem geração... um compromisso, uma responsabilidade. Ah, eu não quero. Sim. Imagina, vou ter que dar mamar, tirar e colocar. Não, não quero. Então por isso que a humanidade está se perdendo, entende? Não é porque tá fim dos tempos, as coisas. Não, o próprio homem está perdendo. Por isso que eu falo assim que a gente sobe a montanha, a essência do homem, fala o verdadeiro homem e tal. Para o homem aprender que ele tem que. Porque se ele impor para a família, não, mulher, nós vamos fazer isso, porque o homem tem esse poder de chegar em casa e falar assim: nós temos que viver nossa família, nós vamos pegar nossos filhos, a partir de hoje vai ser assim, vai funcionar desse jeito, entende? Você, homem, tem que fazer, tem que cobrar. E a tua mulher que quer estar junto com você, ela vai entender. Correto? Não, ela vai entender, não, realmente, vamos pegar nossa família. Porque é difícil você falar. É muito mais difícil você fazer. Entende? Eu falo assim, porque eu vivi essas. Como eu falei pra você, eu vivi várias fases, eu já vivi essa fase do seu outro lado, de dar tudo pro filho, deixar lá e largar. Não que minha filha não seja ninguém na vida, eu digo assim, que ela demorou, hoje caiu a ficha, entende? Mas levou tempo para cair. Não queria fazer faculdade, não queria isso, não queria aquilo, não, pai, não quero. Só ar-condicionado ligado e tela, de coloca uma tela. Que hoje em dia é tudo moderno, não é que nem nós, né? No computador. Um negocinho desse tamanho já faz um telão na tela, assiste o seriado, fica no seriado, Netflix, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E comida, iFood, entendeu? Não? Ah, e Uber, que nós sempre você tinha que pegar pelo menos o carro, pagar a gasolina. Hoje você liga pro Uber, passa o cartão, liga. Então é muito fácil, muito prático. Não é verdade? Então, se a gente não conseguir colocar nossos filhos hoje, ensinar para eles como é que funciona, você imagina que mais essa nova geração. Por isso que estão falando. Eu falo assim, e hoje. Já começaram a cair as pontes, cair os prédios e tal. Porque estudar todo mundo estuda. Quer dizer, fazer uma faculdade todo mundo faz, mas quem que estuda? São poucos que estudam. Você ganha um diploma hoje. E o nosso diploma que nem vale. Então é jornalismo. Então, infelizmente, não desmerecer, mas eu digo assim, então por isso que você tem que ser melhor no que você faz na sua profissão. Porque se você for o melhor no que você faz na sua profissão, você sempre vai ter um passo à frente dos outros, entendeu? Indiferente disso ou não. Então, é que a faculdade em si, hoje ela não é mais diferencial, ela é crucial, essencial. Mas com a IA agora aí... E aí a pessoa vai fazendo a gestão dela para oxigenar a mente com tudo aquilo que pode ser novo. Você, em algum episódio desses todos, cogitou voltar a praticar esportes numa categoria mais profissional, disputar algum campeonato? Eu gosto muito. Além do levantamento de copo. Por eu ser gaúcho, que eu sou Catarina, então a gente sempre jogava muito baralho, canastra, cacheta, pife, essas coisas. E veio o pôquer na vida, né? Entrou o pôquer na minha vida. Então até tentei me profissionalizar, entende? Só que o que aconteceu? Os ambientes eram muito pesados do pôquer. Entende? Então, assim. Até tentei ir e tal, levar pra frente, a gente jogou uns campeonatos e tal, fizemos uma turma paranaense, o Piaeta, meu compadre, foi campeão paranaense e tal, esse tipo de coisa, que dá dinheiro, dá retorno, porque eu sempre visei fazer para ganhar alguma coisa. Então ganhei também os torneios e tal, não sei o quê, mas eu vi que ali não era o meu lugar. Entende? Entende, sabe? Aí, lógico que daí com certa idade você não quer mais fazer. Quando eu fui campeão mundial de taekwondo, o taekwondo não estava nas Olimpíadas, senão teria índice, teria lutado na Olimpíada. Mas não existia em 90 e pouco, não existia, foi entrar em 2000 e pouco, até a primeira campeã foi aqui de Londrina, que eu conheci ela também. Então, assim, o esporte, eu continuo fazendo esporte, continuo jogando bola, futebol, né? Eu falo, a gente joga futebol, vou na academia, porque tem que fazer academia, porque a idade, né? Você sabe que a idade vai chegando depois... Musculação você faz? Eu faço acompanhamento físico, mas eu nunca fui puxar ferro, eu não consigo. Eu sou tão ativo que eu não consigo ficar ali. Sabe, na repetição. Então você vai ali, faz um pouco de academia, joga uma bola, faz sabe, um tipo de coisa. Sou magro por natureza, eu falo sou magro de ruim, porque a gente come, mas é genética, eu e minha esposa também somos assim, só que ela é nutri, então por isso mesmo que ela quis entender, ela se formou em nutrição, então ela uma pessoa fantástica, tenho certeza que vai ser uma profissional incrível. Janiele. Janiele com 2 Janiele Pazetta. Então ela vai ser uma nutri muito legal, porque ela já faz dietas assim para as amigas e tal, só que assim, não pode fazer profissionalmente. Cuida com essa comida que você está comendo, tira isso, acrescenta aquilo, sabe? Só falando, né? E as pessoas querem que ela faça, ela falou, não pode, porque é antiprofissional, só depois se formar. Então se formando, e assim, vai seguir a vida dela, o rumo dela, né? Que eu falo assim, siga. Ela largou tudo, até eu esqueci de falar, daí aconteceu, como ela ficou no 2020, ela segurou a barra, e daí quando veio meu filho, o segundo filho, eu falei assim, não, então agora quem vai segurar a barra sou eu. Eu comecei o programa, falei assim, não, você para do seu trabalho, nós entramos na acordo, ela parou de trabalhar, até hoje,
trabalhar fora, né, eu digo, né? Não, é a que mais trabalha da casa. porque eu vou te falar o seguinte, é ao contrário, Beijo, gente. isso aqui serve para os homens que estão em casa, ao contrário do que você imagina, que o homem imagina, a dona de casa é a que mais trabalha, mais do que você que está aqui sentado aqui. Ser dona de casa não é fácil. Eu vejo ela sabe, ela falou assim, meu Deus, não estudei a vida inteira, quando no começo foi difícil, entrou em depressão, para fazer isso aqui, ficar aqui limpando, lavando, fazendo cozinha, vocês reclamando da roupa, da comida, reclamando disso aqui. E foi resiliente, porque foi difícil. Hoje, lógico, dá risada, né? Mas foi difícil. Então eu falo assim, ela falou, meu Deus, eu sempre fui profissional, sempre ganhei muito, muito bem. Mas ela abriu mão porque ser mãe é diferente. Ser dona do lar, ser a estrutura minha, digamos, né? Aí eu voei de novo, entendeu? Não, por quê? Porque você tem uma boa casa, tem uma boa família. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo que eu fazia, apoiava, foi voando, entendeu? Então são escolhas que você faz na vida que não voltam mais. Porque lá, quando eu tive minha primeira filha, eu não tive essa oportunidade. Entende? Eu era moleque, nem casamos, nem chegamos a casar, moramos um pouco juntos, não deu certo. Mas que nem agora, não, realmente. E ela falou, não, eu vou, pelos meus filhos, pela nossa família, eu vou fazer isso. Então, teve que dar 10 passos atrás agora para começar a voltar a dar 1 para frente, 2 para frente de novo. Então, são escolhas. Com sabedoria, com serenidade. Uns fazem, mas a maioria não faz esse tipo de escolha. Não. No mundo de hoje, não faz. A mulher fala assim, não, eu vou parar, vou deixar de ser independente para ter que pedir para mim comprar um calçado, pedir para o meu marido dinheiro, para tirar não sei o quê, sabe? Ela a vida inteira foi independente, saiu de casa muito nova, sempre trabalhou. Ou o cara até sugere que a mulher fique em casa, mas aí a humilha. Então isso daí, claro, eu como já sou mais vida, então no começo, então assim, aprendi a viver esse matrimônio, digamos, porque é um caso, por isso que quando a gente fala que é deixar a sua casa, Deus fala, né? E se unirá, dos dois formarão um só, né? Demorou para mim aprender isso. Demorou. Vou falar para você, demorou. Demorou, mas hoje eu entendo, sabe? O que é um matrimônio de verdade, uma família de verdade. Por que você tem que cuidar da sua família? A família não se abandona, a família não deixa brecha. Não os outros. Eu botava, às vezes, os outros na frente da minha família. Sempre fazia favor para todo mundo e para minha própria família não fazia. Que a maioria faz isso. Porque você quer agradar o teu patrão, você quer agradar o fulano, quer agradar o presidente, quer agradar o político, amigo. Quer agradar o amigo, principalmente, o amigo precisou. Não, tô indo aí, meu irmão. Na hora, se a tua mulher fala, eu não vou aí, se vira aí, depois você resolve. Mas a maioria, assim, eu era assim, entende? Eu era assim. Hoje, graças a Deus, eu estou trilhando meu caminho, não estou certo ainda, entende? Digamos que eu seja 90, ainda falta 10 ainda. Mas para mim chegar nos 90, eu levei 50 anos, entendeu? Sabe, de muitas cabeçadas na vida, muitos erros. O que faz com que o Charles Garbim tenha vontade de voltar para casa no fim do dia? Não, assim, o que tem lá que você diz, acaba logo esse podcast aqui, Cavanice, então, Na verdade, é o amor, né? A alegria dos filhos. Eu não vejo a hora de buscar meus filhos no colégio, de levar no colégio, ele vem correndo, abraça, pai, olha o que aconteceu hoje. Você escutar teu filho, você ver teu filho, você amanhecer com teu filho, não tem preço que pague. Da balada, qual foi o lado negro mais escuro que você já viu, já presenciou, porque na balada em si, o que a gente via no material editado teu, no Circulando, num programa de TV, era todo mundo numa felicidade, alegria, né? numa euforia, Muita droga, né? Muita droga. Muito amigo meu perdeu na droga, perdi amigos que morreram de overdose, amigos que morreram de batida de carro porque bebeu demais, foi lá bater o carro. Eu, graças a Deus, eu também não vou dizer, eu bebia muito mesmo, mas eu sempre fui temendo, não sei se Deus, meus anjos, minha mãe rezava muito por mim, sei lá. É que o santo do bêbado então, misericordioso. Entendeu? Mas, assim, droga, muita traição também. Você vê muita traição, o cara que fala uma coisa e prega outra, entendeu? Porque a tentação você não enfrenta, se você enfrentar, você entendeu? perde. Imagina, eu era um cara, nunca fui um cara bonito, nunca fui um cara, sabe, coisa, mas eu sempre fui um cara famoso e um cara que todo mundo queria estar presente. Porque, o cara tá lá, é televisão, o cara tem carrão, o cara tem casão, tem mansão, tem contatos, tem uma rede. Tem um monte de coisa. Todo mundo queria ser meu amigo, mas
puxar um pouquinho, sabe? Para aproveitar, ganhar aquele ingresso da balada, ir lá na minha casa, na piscina, sabe? Aí ir lá viajar comigo, sabe? Tipo de coisa, entende? E tudo bem, Todo porque mundo. estava equilibrado, você também tinha Claro, com certeza, mas o que eu vejo, então assim, as pessoas chegam, as pessoas, eu estou dizendo, elas sugam o que você tem de melhor, entende? Só que isso, se você não parar e olhar, você não percebe. Quando você vê, você está definhando e aquela pessoa está dando risada na tua cara. Aquele babaca lá, aquele não sei o quê, entende como é que é? Então, por isso você tem que ser muito forte. Então, o que você vê na noite, que eu via na noite, que não penso que hoje não tem, claro que tem, é que hoje tem internet, as pessoas lá, mas antigamente não existia isso. Existia a traição, a droga, o homossexualismo, esse tipo de coisa sempre existiu. Nem nos tempos de Nero, das coisas, sempre existiu isso. Só que não eram divulgados. Hoje é muito mais instantâneo. Você falou, você está na balada, todo mundo tira uma foto. Aconteceu, o cara deu um tapa, empurrou a mulher lá, pronto. Entende? É que hoje, assim, é muito mimimi, entende? Muita mimimi. Eu falo que tudo é mimimi, porque você não pode... Antigamente você subiava uma menina, nossa, que menina gata, ô gatinha. Estupro. Você imagina, então, hoje? Então isso acaba o quê? Perdendo muito aquele... Eu não tenho nada contra isso, não vou dizer que eu sou machista, que vamos falar, padaria é machista, não. Vamos cancelar. O que eu falo assim, que a essência do homem, entende como é que é? Não, a essência do homem é o que é? Você criar uma família, ter uma mulher, ter a mulher iniciativa bonita, ter a iniciativa de de ir lá. Que nem nós na baladinha, ia lá, pegava a menina na moça, da mão. Quer dançar comigo? Dançava longe, mas respeito, tem que ter respeito. Lógico que tudo que é César, ele tem um limite, passou do limite com certeza, diferente disso, mas não o que querem colocar, por isso que eu falo que a política é suja, porque o que eles colocam hoje, tudo envolve a política, entende? Tudo, porque qualquer coisa que você faz, porque ou é estupro, ou você é racista, ou você... Me chamaram de polaco anu me chamava. Isso não é racismo? Só porque o negão, eu falava, você é negão, ou negão. Isso é racismo, porque pro negro é racismo e pro branco, polaco não é racista. Então, onde que está esse equilíbrio? Isso que eu falo, entende? Então não existe esse negócio, é mimimi. Da hipocrisia mesmo. Claro, hipocrisia. O cara que quer ganhar likes na internet e defende uma bandeira aqui, outra defende outra bandeira lá. O cara que bate um legendários aqui, outro que defende legendários lá. Um que defende Jesus aqui, outro que faz apologia lá. Então é só para like. Hoje o mundo é muito assim, muito fácil, né? Tenho curtida, tenho haters, Vou tenho surfar em cada onda. Isso daí, entendeu? Mas só que na hora que você ir para a terra dos pés juntos, existe um Deus verdadeiro. Lá você vai se encontrar com ele, entende? Aí quem foi você? Você deixar herança é uma coisa e legado é outra. Entende? Porque eu deixei meu filho bem, porque eu pensei que vou morrer. Essa mansão para meu filho, aquele terreno para o outro, apartamento de Camboriú para para outro, isso aqui. E o legado que você vai deixar? Quem você vai ser lembrado como quem? Quem que foi o padaria? Quem que foi a Vanice? Então, eu, graças a Deus, vou tentar, agora desses 55 até onde eu viver, se Deus me der mais 55, que eu acho difícil, mas que me dê aí, quero deixar um legado para meus filhos. Um legado para minha família, um legado para meus amigos, falando, esse cara fez isso, esse cara sempre foi um cara alegre, sempre foi um cara correto. Deixar um legado. Porque deixar herança é tão pobre, se deixar herança que, sabe? Porque do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Se você não trabalha, então, só pelo dinheiro, por que você sai da cama pela manhã? O que te move? A alegria, que eu falo assim, alegria é padaria. Eu sempre fui um cara muito feliz. Sempre acordei. Então, a primeira coisa que eu acordo, eu dou bom dia para meus filhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eles não dão bom dia. Meu filho brabo, ele fala, quer bom dia? Não quero dar bom dia. Mas eu era assim, entendeu? Sabe? A minha filha às vezes dá bom dia, mas às vezes não dá bom dia. Minha esposa também, não, sabe? Eu sempre dou bom dia, sabe? Sempre dá bom dia. Rezo, gosto de rezar. E sempre a alegria de ver as pessoas que estão do meu lado, que são verdadeiramente minha família. Entende? Meu pai, vou lá visitar meu pai, sempre está lá. Então, assim, você tem que ter um propósito da vida, ou viva por você, ou viva pela sua família. E eu vivi muito por mim. Durante 50 anos, eu só pensava em mim. Os outros também se lasquem. Eu ia para Las Vegas gastar dinheiro, eu saía daqui, ia fazer cruzeiro em Miami, ia para o México, saía, festa, eu ia para Camboriú, eu ia passarinho, ficava 3 meses lá gastando dinheiro, voltava contando dinheiro na moeda, tanto que gastava o dinheiro. Sabe, eu comprava o carro que eu queria, eu comprava a roupa que eu queria, o relógio que eu queria, fazer tudo pensando, quem pensava? Em mim. Correto ou não? Então, lógico, são fases da vida. Mas quando você não sabe, não tem esse discernimento, tudo bem. Você pecou, mas você se arrepende depois, quando você sabe que é o erro, entende?
Quando você não conhece Jesus, você não entende a palavra de Jesus, as pessoas falam, Jesus. Quando você verdadeiramente conhece, eu conheci Jesus mesmo quando minha mãe faleceu, que eu fui na comunidade Santa Bárbara, não sei se você já ouviu falar que é Dona Odete. Dona Odete. Beijo, Dona Odete. Eu descobri lá, então, eu já descobri fui lá. Eu descobri lá em 2014. Eu fui em 2014. E lá me tornei. Ela falou eu fui esse ano. Esse ano. Eu vou lá faz mais de 10 anos. E lá ela falou pra mim que eu ia ser servo. A minha irmã deu risada, meu pai deu risada. Servo? Você não conhece, meu irmão. Aqui você vai ser servo, vai trazer muita gente aqui. E eu falei, bom, tá bom. Eu fui numa quinta-feira, não passou na outra quinta-feira. Pai, vamos, não, vamos. Acabei indo, fiquei indo durante 10 anos, todas as quintas-feiras. E o que eu vi lá, assim, de transformação. Você acha que tem problema? Você acha que tem problema? Quem não tem problema, só quem não conta. Todos temos problemas. Tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam. E lá eu aprendi a verdadeira vida de um cristão. Lá eu entendi o que é ser cristão. Entende? Vendo os outros falar, os depoimentos, as graças alcançadas, entende? Então ali comecei, peraí. Eu achava que eu era certo e eu era errado. Porque hoje eu tenho discernimento. Antes eu não tinha discernimento de saber o que eu falava com Deus, o que eu achava. Então, sabe aquele negócio de comer a carne vermelha, comer o salame no café da manhã na Sexta-feira Santa, sem lembrar que é Sexta-feira Santa? Isso daí. Diz que não é pecado. Então, é mais ou menos isso aí. Tem fases da vida em que a pessoa sequer tem percepção. Isso daí. Então, só que depois que você aprende, se você continuar no pecado, você é um pecador. Não que não somos pecadores, a gente peca todo dia, né? Você acorda já pecando, dorme pecando. Isso é do ser humano. Deus, depois que, como diz a Bíblia, do Adão e Eva, tal, depois que foi no paraíso, uns acreditam, outros não, mas eu entendo assim que o pecado está aí, sempre tá do teu lado, só que o arrependimento vem. Mas quando você não tem intenção de pecar, é que você falou, você não fez por intencional. Comi um negócio, meu Deus. Mas não é o que se coloca pra dentro da boca, é o que sai da boca. Às vezes eu vejo muita gente na quaresma. Eu era um que, acredite se quiser, eu fiquei durante 20 anos, eu não bebia na quaresma. Não bebia. E eu fiquei vivendo na balada durante 30 e poucos anos, 20 anos. Meus amigos estão de prova aí, pode comentar aí. Eu era o único que não bebia. Firme. 40 dias, eu ia pra balada, pras festas com eles, tudo bebendo, tudo bêbado, inclusive. Eu lá não bebia. Não bebia álcool. Não bebia álcool. Nós contávamos, sempre quando chegava o dia, e para mim era uma glória. Meu Deus, não tem nada a ver. Eu fazia um sacrifício assim, falei, meu Deus, nossa, como é difícil, meu Deus, achando que eu estava fazendo algo extraordinário, ficar sem beber na balada. Para mim era um auge. Hoje eu entendo que não tem nada a ver. Eu estava me prejudicando eu mesmo. Então, quer dizer, eu só parava com uma coisa que achava que era o certo, entende? Mas eu aprendi isso depois que fui frequentar a igreja, que fui servo na igreja. Porque o servir a igreja não é, sei lá, dar o dízimo para a igreja. Vou ajudar a fazer um almoço. Servir é servir mesmo. Pegar, ver a dor, uma família está precisando de comida, não tem comida. Vou lá, pessoal. E sabe o que muitas básica, vezes a pessoa está precisando mais que tudo? De uma palavra. Isso mesmo, não é essa coisa material. De escutar a pessoa falar. Isso mesmo. Escutar ela falar. Você ir lá para escutar. Eu vejo com a Dona Odete, que ela vai lá, todo mundo fala para ela as coisas, sabe? Ela absorve tudo isso. Então você... A Dona Odete atende na comunidade de Santa Bárbara. Antigamente era só às quintas-feiras, agora é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, à tarde. Você pode ir lá... Ela tem a unção do Espírito Santo. Ela tem a unção... milagres assim maravilhosos. Já... Comigo aconteceu, com a minha filha aconteceu. Minha filha, uma semana antes dela nascer, ela estava pesando 1,7 kg. Uma semana. E eu fui Laura? A Laura, porque minha mulher tem talassemia, né, com problema de sangue e tal. E eu fui lá desesperado, falei, não, ela falou, não, traga a bolacha. Mandou levar a bolacha, fiz a bolacha. Ela ungiu a bolacha, falou assim, você vai comer, você vai fazer o exame de novo. E eu fiz, foi para 2,8 kg. Em 5 dias, o médico falou que é impossível. Aí eu falei, para Deus nada é impossível. A água benta dela. Meu Deus, é água ungida, né? Que ela fala, derrama uma gota do teu sangue. Dela, ela fala, meu nada. Né? Não é dela, mas através dela que todos nós, de alguma maneira, consigamos ser ferramentas, ser uma ponte, através de conversas assim, despretensiosas, mas que toquem alguém.
Nunca, motivo de chacota todos seremos. onde tem a palavra de Deus, sempre terá alguém defendendo, ou falando, ou salvando alguém, entende? Porque você salva através da palavra. Você salva muita gente através da palavra. Hoje o mundo é muito depressivo, porque o mundo é muito fácil, né? Muito midiático. Você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão. Você vive dentro de casa hoje. Você não precisa nem sair para fora durante anos, se você quiser. Tudo você pede em casa, fica em casa, você tem tudo em casa. Então, assim, pela primeira vez na história, na pandemia, fecharam-se as portas da igreja. Nunca na história do mundo, da humanidade, foi fechadas as igrejas. Foram fechadas as portas da igreja. Então, hoje, tem países que caçam os cristãos. Nicarágua, vários outros países que você tem Bíblia, eles vão lá, executam a família inteira, como no Afeganistão, esses lugares, entendeu? Então, o mundo realmente está indo para um caminho assim, sem volta. Mas por quê? Porque os verdadeiros homens não estão cuidando das suas famílias. As famílias estão se perdendo. Começa pelos filhos, vai indo embora, vai fazendo as coisas, vem a esposa. A separação. Então, e assim vai. Então, não, lógico, você não é obrigado a ficar com a pessoa. Mas você vai buscando sempre o melhor, sempre achar a pessoa certa para sua vida. E eu achei a pessoa certa 2, 3 vezes errei, ou não deu certo, ou Deus tem não gente quis, que tem sorte entendeu? A primeira dar certo pessoa de deu primeira, certo, né? claro, mas é assim. Você não é obrigado, ninguém é obrigado. O que importa é você ser feliz. Se você é feliz com essa pessoa, parabéns, siga em frente. Lute por ela, lute pela sua família. Tem que lutar. Não pode desistir da família jamais. Por isso que família não se deixa para trás. Família não se deixa brecha. Família unida, sempre unida. Então, assim, é difícil. No mundo de hoje, você manter uma família não é fácil. Você está aqui com um brilho no olho, dizendo assim, nossa, eu tive o meu despertar, tudo bem, talvez tenha levado 50 anos para, né, para chegar a esse ponto, e ali na frente olhe para trás e fale, nossa, eu só estava no começo, né, de uma nova jornada. Enfim, você acredita do fundo do coração que nunca seja tarde demais para isso? Se você se perdoar, eu me perdoei, entende? Porque eu vivia no mundo de noite, de balada, de festa. Só que eu que nem falei, eu vivia, eu falava na fornicação, né? Porque você vive e tal, você fazia as coisas sem saber que você estava pecando. Correto ou não? Para mim, eu via como profissional, eu estava lá trabalhando, fazia as coisas. Seguia o fluxo e todo mundo estava lá, então, se eu estou errado, todo mundo está errado. Então, mas não. Então, hoje eu entendo o porquê. Então, por isso que eu falo que nunca é tarde. Hoje eu entendo. Se fosse para mim fazer hoje o que eu fiz lá atrás, eu não faria. Pelo discernimento que eu tenho hoje. Eu ia inventar outra coisa. Mas por isso que eu falei, dobrar o joelho e pedir a Deus, e Deus ia me ouvir. Porque eu sempre fui um servo, uma pessoa temente a Deus. Se Deus falava, não faça isso. E eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada. Você sentia e recuava. Alguma coisa errada, tem uma coisa errada. Eu quebrei muitas vezes a cara, acreditando nas pessoas. Como nós todos acreditamos, né? Então você acredita às vezes na pessoa, não, esse cara não pode estar errado, esse cara não vai fazer isso comigo. Como diz Juliana Mantovani, ninguém vem, né, claro, na testa escrito, isso. Sou filho. Entendeu? Mas acontece. Então, assim, nunca é tarde, mas Deus tem um propósito da vida de cada um. Mas faça por merecer, nada cai do céu. Né? Aquele cara, eu quero ganhar na loteria, mas nunca comprou bilhete da loteria, não vai ganhar. É assim, o exemplo de Deus é esse. E até o último suspiro, se no último suspiro você se arrepender e pedir a Deus... Ele vai entender o recado. Entendeu? Mas sabe por quê? Porque às vezes as pessoas pensam assim que tudo que nós estamos falando aqui é besteira, esse cara está falando... Para muita gente, eu posso estar falando realmente coisas sem nexo, mas quem realmente tem o coração aberto, quem tem a gratidão e o perdão, quem sabe perdoar... Eu sempre fui muito de coração mole. Tem muitas pessoas que não perdoam. Muitos amigos, parentes, que não perdoam. Você deixa pra lá. Perdoam. Se for... mas esse perdão vira mágoa. Mágoa vira câncer. Câncer vira o quê? Cemitério. Então não queira levar junto com você uma coisa que não é sua. Você ter uma dor do outro que levar para você. Não é sua dor. Não pertence a você. Perdoe ela. Às vezes ela fez errado, beleza. Ela magoou você, ok. Mas perdoa, é difícil. Mas experimente. A mais difícil
tarefa do ser humano é o perdão. Eu falo para você. Pai que não perdoa filho, filho não perdoa pai, marido traição, marido não sei o quê. Claro, todo perdão tem um limite, né? Você perdoar é uma coisa e você se enganar é outra. Mas eu falo assim, às vezes você está brigado com teu irmão ou com a tua irmã, às vezes você está chateado com alguma coisa, algum amigo, o cara, sabe? E você nunca, às vezes você acha que está na tua razão e ele está na razão dele, daí as pessoas não cedem. Alguém tem que ceder sempre e perdoar. A partir do momento que você dá o perdão, a tua vida começa a fluir de novo. É que nem uma roda gigante, entende? Se você não perdoa, se você tira uma cadeira, ela vai começar, ela vai dar uma engasgada, sabe? Ela não vai rodar mais sinuosamente, ela vai começar a sair do eixo, daí vai quebrar o eixo, ela vai coisar até uma hora dela cair. E depois que ela cair, você não consegue levantar mais, entendeu? Porque ela estourou a estrutura que ela tinha embaixo. Então, assim, as pessoas que de repente estão ouvindo, estão escutando, estão vendo a gente aí, que não conseguem perdoar, né? Muitas pessoas não conseguem perdoar. E eu aprendi o perdão lá em Santa Bárbara. Às vezes eu tinha uma mágoa, que eu vi minha mãe sofrer muito por causa disso, daquilo. Eu falei, não, você tem que perdoar. Perdoa seu pai, perdoa sua irmã, perdoa seu... Sabe, perdoa. A partir do momento que começou a perdoar, você vai ver a tua vida, meu Deus, você começa a respirar diferente, sai aquele rancor do peito, sabe assim? E é difícil. Eu estou falando para você, para quem está em casa, é difícil perdoar. Às vezes a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, enquanto o parente, amiga, querida, linda, isso aqui, vira as costas, essa lazarenta, isso aqui lá, não vou perdoar jamais. Mas muito custa o que muito vale. Entendeu? Isso aí. Mais ou menos por aí. Pague o preço. É verdade, é verdade. Mas falamos bastante, né? Eu Tá, gosto de falar. ó, Se deixar aqui, vai virar agora podcast. só para fechar, vamos lá, fingir que é programa ao vivo, vai cortar na rede se você estiver falando tchau. Tá bom. O que você fará? Quais serão os próximos passos? Podemos dar spoiler aqui, já que você é um empreendedor inquieto. Tem como plantar mais alguma semente no mundo do esporte, por exemplo? Então, assim, ano que vem, ano de Copa do Mundo, sempre gostei de futebol, sou um verdadeiro entendedor de futebol a vida inteira, sou fanático do meu time, da seleção, admiro as seleções que passaram pelo Brasil, não admiro essa que está vindo aqui, mas tudo bem, mas cada um tem sua... Que te surpreenda. Que me surpreenda, isso, que calem a minha boca, né? Mas então, vem novidade por aí, vamos montar um programa de esporte bem diferente, um programa a cara de padaria, só com alegria, e projetos novos virão. Como também é um programa de política também. Em ano de eleição. Face to face com os políticos, todos. É um outro case meu que eu, como todos querem que eu entreviste, eu falei, não, então vai ser diferente. Só que daí, para sentar na minha mesa, vai ter que ter coragem. Porque vai falar, por eu conhecer todos, sei da vida pregressa, regressa, de todos. Se tiver coragem, político que tiver coragem e quiser fazer um face to face comigo, pode me procurar. Porque vai ser bem difícil para ele. Quem é digno de parar no teu livro, no e-book? Todos os meus participantes que são estão quantos entrevista. já, então, nesses 3? São mais de cento e poucos já, eu fiz o primeiro. São 54 por ano, né? São 1 por semana. 50, às vezes, porque muda um pouco, né? Porque como eu comecei em julho, mas eu faço ali, mas são geralmente 50, 60 entrevistados, né? Que toda semana a gente entrevista alguém, né? Então, sempre empresários ou pessoas que têm... O que eu procuro levar para o meu telespectador? Telespectador, a gente fala, não sei que... pelo menos na televisão era assim, né? O meu seguidor, né? Que segue meu canal no YouTube, trazer sempre informação. Como eu lido muito com empresários, conta a história de que... Porque nada cai do céu. Aquilo que eu falei para você. Cito o exemplo do seu Assis Gurgas da vida, começou como motorista para chegar onde chegou. Tem uma história muito linda e está lá no meu programa. O Dilvo Grolli, que hoje é da Copavel, começou vendendo leite de porta em porta. Então, eu só estou pegando uns exemplos, né? Então eu conto toda essa história. E para chegar onde chegou, eles tiveram o quê? Que ralar e trabalhar. De manhã à noite. Como eu também, como você. A gente acordava cedo, dormia tarde, acordava cedo, dormia tarde. Não existe segredo, sucesso. Só que hoje tem internet. Tem a IA. E a pessoa também acha que lá não vai precisar trabalhar. Mas tudo bem, mas é indiferente. Eu admiro quem consegue ganhar dinheiro com a internet. Parabéns, é um novo mundo, é um novo ciclo. Eu também, se pudesse, se eu fosse mais jovem, eu faria TI, IA e não sei o quê, é o futuro, né?
A gente tem que se adequar ao futuro. Eu me adequava do E jeito sorte que a dava. nossa que teremos a ascensão dos robôs, porque se Claro. tanta gente realmente não quiser trabalhar, Por isso que diz que vai ter uma moeda única no mundo. Aí vem toda aquela história, que isso, a gente não vai entrar aqui, senão vai ter mais um podcast de anos para fazer. Mas então assim, a gente tem que acreditar no que você tem, a sua essência. E ser melhor no que você faz. É o que você todos os dias. Você é excelente no que você faz, que eu acompanho você desde o começo. Obrigada. Eu procuro ser bom no que eu faço, entendeu? Então é difícil, não é fácil a gente fazer. O livro foi um jeito de reinventar. Falei, puta, como é que eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro? Vou fazer o livro, entendeu? Então, cada pouco se inventando um pouco. Agora vou fazer um evento. Então, quer dizer, sempre se reinventar, nunca ficar parado. E nunca deixar só num lugar, né? Aquilo que eu falei para você. Você sempre tem que ter vários segmentos, tentar melhorar e tentar buscar o novo. E o novo hoje está onde? Hoje eu vejo que está na internet. Então, que é um mundo que é inevitável. Nós éramos resistentes, porque nós somos a televisão, nós somos arcaicos. Eu sou do tempo da TV e tubo, do tempo do rádio. Entende? Então, hoje, onde nós evoluímos, né? Eu quero viver muito, quero viver até o 100 anos para me lembrar. Falar assim, nossa, pensa, sabe? Eu quero viver. Sessão nostalgia total. Como vai ser o mundo daqui em 2070, por exemplo, você imagina? Então, daqui uns 50 anos, você vem de novo no meu podcast? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Ou no além. Ou no além. Ou no além. Ou eu vou no teu. Não, você vai... É que eu convidei ela primeiro, só que ela não foi ainda. Ela viajou, eu chamei 2, 3 vezes. É difícil nós nos encontrarmos, mas o convite está feito. Aí eu queria matar saudades, eu tive que convidar para uma entrevista. Você vai estar lá, estou aqui com o meu terço. Isso aí. E agradeço de coração. Obrigado, Vanessa. Obrigado a Deus. Obrigada a Deus. Jesus sempre na frente da gente. Quem tem Jesus vai onde não tem medo de nada. E a vida fica muito mais gostosa. Amém. Muito mais gostosa. Amém. Obrigada, tá? Para você que agora vai parar e vai colocar o teu comentário ali, se é que já não interagiu de alguma maneira. A gente não estava aqui ao vivo nessa conversa, mas você com certeza será respondido de alguma forma. Caso queira colocar um pouco daquilo que você tem a contar ao mundo sobre o Padaria. Cuidado aí. Com ressalvas, por favor. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Obrigada, tchau. Pada. Tchau, obrigado. Tchau. Beijo, Vanessa. família Sucesso. linda. Tchau.